Graça e paz, queridos. Amém? 19 horas, irmãos, vamos começar. E respeitando, o horário, porque foi muito bem discutido, Eu achei apertar 19 horas para vocês, mas tá ótimo, irmã? Eu sei que vai... Hein? Depende, Tô brincando, irmã, tô brincando. A média, viu, irmãos, de 2 horas, aquela média de 2 horas é porque é o que se prevê. Por exemplo, hoje, lição 1, vai da página, contando lá com a introdução, vai da página 13 a 16. A lição 2 vai da 18, só para vocês terem uma ideia, da 18 a 27. Então é mais ou menos isso, por aula. Mas como a gente não está numa escola bíblica dominical, a gente não está, enfim, uma sala bem equilibrada, Quem está vindo sabe o que espera, o que nos espera, então eu tenho certeza que consegue caminhar. Hoje, como vocês não têm a apostila, eu vou mostrar tudo que tem na transparência, mas eu sei que para vocês vai ser tudo muito, muito diferente do que será a semana que vem, quando vocês tiverem a apostila, tá? E isso é que importa, graças a Deus. Amém? Vamos orar então, queridos? Vamos clamar a Deus, pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos ajude, que abra o nosso coração, abra a nossa mente, nos dê graça, nos dê sabedoria, para poder aprender o que está nessa apostila para a gente, e que o Senhor, acima de tudo, nos ajude, irmãos, a colocar em prática, tá? Isso é uma coisa muito prática, é uma escola muito prática, para a gente sair, depois dessas aulas, e trabalhar, e fazer a obra do Senhor, que é o que mais importa. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar. Vou pedir que qualquer um de vocês, que sentiu o desejo no coração, fala com Deus nessa hora, ore ao Senhor. Queridos, vamos falar um pouco do que é que nós vamos fazer aqui, tá? O curso é excelente, muito bom, tá? Eu olhei o material, bom e diferente, é diferente de tudo aquilo que a gente viu até hoje, bem simples, muito mais simples do que vocês imaginam, quando vocês abrirem aí, vocês vão ver, tá, irmãos? Mas é um curso maravilhoso para a gente pegar e fazer aquilo que o curso propõe, que é nos tornar líderes. Mas eu queria que os irmãos tivessem a mente muito aberta para entender o que é que nós estamos chamando de líder. A gente pensa, quando fala em líder, a gente pensa num chefe, pensa em alguém que manda, não é assim? Aquela pessoa que, enfim, conduz a coisa com força, com determinação. É muito diferente, irmãos, do que nós estamos falando, tá? O que nós chamamos de líder aqui, na verdade, é uma pessoa que vai se responsabilizar, é o líder do ponto de vista da responsabilidade, tá entendendo, irmãos? Então, é como um pastor. O pastor, na verdade, não é um chefe, não é uma pessoa que vai dominar uma igreja e conduzir a igreja com braço de ferro. Ele é, na verdade, responsável por aquele grupo, por aquela igreja, responsável espiritual por eles. Então o que pesa em nós é a responsabilidade espiritual. Tem gente que entra para o ministério pensando assim, eu sou pastor, sou líder, eu agora exerço autoridade, todos têm que me obedecer, enfim, muita coisa que eu queria que os irmãos pensassem diferente e entendessem o que nós queremos chamar de líder de grupo, líder de célula, vamos chamar assim. Então, irmãos, o que você está fazendo aqui? Você vai aprender vários aspectos relacionados a ser um líder de célula. Nem todos vocês vão ser líderes. Por quê? Porque muitos não vão querer ser líderes de célula. Já teve alguns irmãos que me deu o nome, eu tenho a lista aqui, falou, pastor, eu quero fazer o curso, eu não quero ser líder, eu quero que a minha casa seja um lugar de célula. Então, essa pessoa é chamada de anfitriã, Tem aqui gente que já falou, eu quero ser anfitrião, a minha casa eu quero que seja um ponto, mas outro vai estudar para ser líder. Porém, o anfitrião vai estudar aqui também, para ele entender, todos que abrirem suas casas devem vir fazer o curso para ele entender o que a igreja, qual o movimento que a igreja vai fazer a partir de agora. Então, irmãos, líder, não pensa que você vai sair daqui mandando num grupo, não. Você vai se responsabilizar por um grupo. Nesse grupo é um grupo misto, irmãos crentes da igreja
irmãos e pessoas não crentes que você vai convidar, tá? E durante essa escola, você já vai sair daqui com o seu grupo, tá? Mais para frente, não estressa, não preocupa, tudo aqui é muito controladinho, tudo é muito ensaiadinho, tudo tem o tempo. Essa primeira aula nós vamos passar por ela, na segunda já tem atividade, terceira e quarta, quinta já tem atividade, de maneira que se você cumprir todo o passo a passo, você que quer, não pastor, eu tenho um sonho, o meu sonho é ganhar alma, pastor, eu nunca ganhei uma alma e eu quero ganhar. Se você cumprir o passo a passo, você vai sair daqui. É provável, é possível que daqui mesmo você já tenha ganhado alguma alma, se você fizer o passo a passo, debaixo de muita oração, muito jejum, muita busca, você já pode daqui mesmo, durante as 14 aulas, já vai ganhar aquela alma que você pretende ganhar para o Senhor, sair com uma célula pronta também, esse é o propósito da aula. Por isso que eu disse que é diferente de tudo que a gente já viu. Então é de fato para trabalhar, tá, irmãos? É para a gente entender, compreender. E como é o primeiro grupo, irmãos, tudo que a gente fizer e precisar de ser revisto, nós vamos rever. A segunda turma já vai chegar com a experiência da primeira, e assim vai por diante, e para nunca mais acabar aqui dentro da igreja. Amém, queridos? Amém? Só estou com um dilema, já tem gente querendo batizar, e eu gostaria muito que esperasse um pouquinho para a gente poder já fazer o trabalho com eles, mas não vai dar para esperar. Tá bom, queridos? Mas então o que eu quero te dizer é o seguinte, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda na primeira turma da Escola de Líderes da Quinta Igreja. É uma bênção muito grande e é um prazer grande demais estar junto com os irmãos. Possivelmente eu serei o professor de todas as escolas, até que a igreja cresça, os grupos cresçam e tenha pessoas para fazer esse trabalho. Mas dentro do manual diz o pastor que é o primeiro professor. E eu vou ser o primeiro até que Deus levante vocês. Como? Já disse, líder de célula, ele sobe para ser um supervisor. Quando ele é próspero como líder, né, ele vai para supervisor, e quando aquele supervisor é próspero como líder, ele vai para coordenador, e quando aquele coordenador é próximo como coordenador, ele vira um pastor. Amém, queridos? Amém, igreja? Simples assim, é coisa simples, não tem complicação, é esse o andamento. Um ganhador de almas, um líder, o líder, um supervisor, o supervisor, um coordenador, o coordenador depois não tem mais nada, não tem mais onde ir, ele se torna um pastor. Porém, numa igreja como a nossa, que nunca teve célula, o pastor passa a ser líder de célula também, que eu vou ter a minha, igual todo mundo, igual vocês. Então eu vou ser líder de célula, você supervisor, você coordenador e continua sendo o pastor da igreja. Lá, mas no final a gente vai ver o andamento. Mas eu quero que você abrace, irmão, essa causa desta maneira. Abraça mesmo, entenda que é um momento muito importante para a nossa vida, como pessoa, como crente, né? E Deus vai nos abençoar, eu tenho certeza absoluta. Amém? Vamos seguir ali que eu quero ler para mostrar para você como é que vai funcionar mais ou menos, tá? A gente vai ter, irmãos, olha, na primeira parte da lição 1 a 8, nós vamos falar sobre o propósito e visão, tá? Propósito e visão. O propósito, nós estamos nos referindo ao que Deus tem, o que Deus propõe, enfim, né? Então nós vamos ver na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava aulas, o propósito e a visão. De 9 a 11 vai ser sobre o evangelismo, 12 e 13 a consolidação e a última aula, liderança. Se a gente vê que precisa de mais alguma aula, a gente acrescenta essa aula e está tudo muito tranquilo, desde que a gente perceba a necessidade. Aula 1, você já tem ela aí, chamados com propósito. Nós vamos falar sobre a identidade de Cristo, o propósito de Deus para a nossa vida como crente. Aula 2, igreja em célula, o que é uma igreja e o que ela pode representar na nossa vida. E vamos ver a base bíblica, na verdade, irmãos, para a igreja em célula, né? Por que existe a célula nas igrejas? Na aula 3, nós vamos falar especificamente sobre a reunião de célula, conhecer a importância de cada etapa de uma célula, presencial e online. Porém, eu quero que você descarta o online na sua revista, esquece de célula online. Nós não vamos fazer célula online aqui, nem no pensamento. Por quê? A célula online foi aberta pela Igreja Batista Central em 2020, quando estava em plena pandemia, tá bom, queridos?
Então, se você falar comigo, pastor, eu queria tanto uma célula online, célula não foi feita para ser online não, irmãos, tá? Usou-se célula online num momento em que não se podia reunir, então você descarta que nós não vamos, né, plantar na igreja de forma alguma. A única possibilidade de fazer uma célula online, vamos dizer, é se acontecer de alguém da igreja mudar lá para o Japão, não poder compartilhar com a gente, e a gente pode manter um tempo com essa pessoa, mas eu quero que você descarta totalmente, tá bom? Não é o nosso interesse. A aula 4 vai falar sobre as metas, a importância de estabelecer meta. Então, você que está aqui e está falando assim, eu vou abrir uma célula, você vai ter que ter meta. A célula tem que ter meta. Então, nós vamos lá montar um grupo de 5 crentes e 5 não crentes. Nós temos que ter metas, nós vamos estabelecer metas. Até quando nós vamos continuar com essa classe, para a gente poder, com a célula, para a gente poder fazer o apelo para essa pessoa aceitar Jesus. Tudo tem que ter meta, senão a gente vai virar um grupinho, uma panelinha legalzinha, mas não vai crescer, e ninguém vai crescer. Então vai estabelecer várias metas, não só essa. Aula 5, sobre a multiplicação de célula. Aí vai surgir os primeiros grupos, tá, irmãos? De 3, de 5, organização de uma célula e o papel de cada pessoa. Aula 6, multiplicação de líderes. Vai ser, né, a gente vai trabalhar para que, e aprender como que um líder vai produzir outro líder. Porque tem gente que vai querer liderar uma célula, vai pensar que vai liderar aquela célula a vida inteira. Não, você só vai liderar ela até você preparar um outro para liderar, e você vai deixar aquela pessoa liderando e vai abrir outra. Amém? Nós não estamos abrindo na igreja grupo de convivência. Amém, queridos? Amém, irmãos? Vocês têm que responder, nós estamos numa escola e eu quero estar claro, isso esteja muito claro. Então é um trabalho para crescer, para você ganhar almas e você discipular. Sabe o que um líder de célula é na verdade, irmãos? Ele é um pastor. Ele é um pastor de um grupo pequeno. Então você vai pegar com foco, né? O meu foco é, eu quero ganhar almas e quero discipular. Mas sempre com aquele propósito, vamos levantar um líder para continuar, e vou partir para outra. Então, não é aquela coisa estática, parada. Então, a aula 6 vai ser assim. A aula 7, nós vamos falar sobre os inimigos de uma célula. Aí você já até imagina o que nós vamos falar, né? Vocês que já participaram de célula aí, já tiveram, você sabe quais os inimigos de uma célula. O que faz uma célula não crescer? O que faz uma célula ficar estagnada? O que atrapalha, em vez da célula ajudar a pessoa a crescer, ajuda a pessoa a diminuir espiritualmente? O que deveria trazer a pessoa para a igreja, leva o membro da célula para fora? Então, sim, tudo quanto é inimigo da célula, nós vamos trabalhar na aula 7. Por exemplo, o que um líder de célula vai fazer quando um membro da célula fala muito? E atrapalha a aula. Porque uma célula tem que durar 1h30, 2, não pode ser menos também, porque vocês vão ver como é que se divide uma célula, né, os eventos. Aí o que o líder faz quando tem um membro que fala muito? O que o líder faz quando tem um membro na célula que é fofoqueiro? O que o líder vai fazer quando tem uma pessoa na célula que só chega para contar mal da vida do outro, ou trazer problema político, de futebol, de cavalo, de vaca, de bezerro, de serviço? O líder de célula, nós vamos aprender na aula 7, os inimigos de uma célula. E o que o líder da célula vai fazer quando ele estiver na célula e vem um profeta lá da outra igreja e começa a profetizar na célula dele? O líder tem que aprender. O que ele vai fazer? Vai deixar o profeta falar? Hein? E aí? Por isso a escola, irmãos. A gente às vezes pensa que está preparado. Não, eu estou pronto, eu estou preparado. E a gente vai ver aqui no andar das coisas. Aula 8. As etapas de uma célula. Nós vamos ver todas elas. Na aula 9, o evangelismo. Na verdade, nós vamos estudar evangelismo nas aulas de 9 a 11, né? Evangelismo, da aula 9, que é o destaque para o testemunho. Depois, na aula 2, 4 pontos que nós vamos ver muito importantes. Aula 10, desculpa. Aula 11, que é a parte 3 do evangelismo, na prática. Né, evangelismo na prática. Nós vamos fazer um treinamento dentro da sala, talvez a gente saia dessa sala e vai para outra, não sei, vamos treinar de fato, porque se eu perguntasse, quantos aqui já evangelizaram alguém? Mas evangelizou na raça, passo a passo até levar essa pessoa a aceitar Jesus e ao batismo. Quantos já fizeram isso? Então, veja bem, você vai ser treinado, a gente precisa treinar.
Às vezes a gente pensa assim que é só orar e Deus manda poder e eu vou sair ganhando alma. A gente vai praticar aqui um pouquinho dentro da sala essa técnica. Essa técnica não. Isso de falar de Jesus, de falar de conduzir alguém a Cristo. Então é muito importante, irmãos, a gente vir com essa ideia de que nós estamos fazendo. Tá? E uma igreja inteira, toda, cheia de pessoas que fazem isso, é uma igreja que flui, que cresce, que abençoa. Então nós vamos fazer isso na prática, né? Treinando aqui dentro. Depois nós vamos ter a 12 e a 13, que vai falar sobre a consolidação, que é os métodos, né, e modelos de discipulado, na verdade, de consolidar aquele crente, levar aquele novo convertido a firmar e a querer se batizar e fazer parte do corpo de Cristo, né? E as aulas 12 e 13, e na aula 14 sobre o líder, sobre liderança excelente, na verdade. São os hábitos do líder, né? Os hábitos que um líder tem que ter para ele poder ser abençoado. O líder que fala muito, que brinca muito, que mente e que não tem testemunho de vida e um punhado de outras coisas, ele vai levar o grupo para onde? Né? Para onde ele vai levar o grupo? Então a gente tem que ter uma postura, irmãos, muito focada. O que eu estou fazendo? Estudando para liderar um grupo de célula. Então eu já tenho que pensar a postura, o caráter, minha vida, como ela tem que ser, porque eu quero conduzir essa pessoa a Deus, eu quero conduzir essa pessoa à salvação. E quero conduzir para a minha igreja, eu quero que ela venha para a igreja congregar. Então, nós temos que ter sempre o foco e vai entrar. Deixamos por último para falar sobre a liderança excelente, os hábitos do líder e tal, essas coisas todas. Exatamente para chegar lá no finalzinho, você pensar agora em si mesmo, ao invés da gente começar agora, né, já falando sobre essas coisas, a gente já chega lá no final e nós vamos falar e deixar isso muito claro. Durante as aulas, irmão, você pode perguntar, pode interromper, né? Mas sempre pensando, nós temos um alvo, que é uma lição por dia, tá bom, queridos? Porque se a gente picar essas lições aqui, nós vamos vai agarrar, e daqui um dia de 4 meses pula para 8, e aí nós não podemos fazer isso, tá bom, queridos? Amém? Amém? Glória a Deus. Porque é muito importante para a vida da igreja, para a sua vida, para a nossa vida, irmãos, esta escola. Amém? Até aí tudo bem? Então agora eu quero fazer uma oração com vocês. Está vendo ali, olha, de branco, está escrito assim: nos comprometemos a fazer o curso cumprindo a fazer todo o curso cumprindo todas as tarefas com excelência. Eu queria firmar esse compromisso com vocês, e vocês comigo, com a igreja e com o Senhor. Amém, queridos? Amém? Você pode fazer esse compromisso? Você pode fazer? Pôr na sua agenda, correr, espremer lá as coisas que você faz, espremer o horário, estudar muito na sua casa, vir com disposição, vir com graça, com alegria, falando assim: eu quero fazer diferente, eu não quero fazer como eu sempre fiz, eu quero fazer diferente. E assumir o compromisso para fazer com excelência. Tudo que a gente faz, irmãos, para o Senhor, tem que ser com excelência. A pregação de domingo, eu já começo a preparar ela no domingo quando eu saio. Isso quando o Senhor não me dá, eu fico com ela já um mês, às vezes, esperando. Essa palavra de domingo já estava pronta já há 2 semanas atrás, do jeito que o Senhor me dirigiu para falar para a igreja. Amém? Vamos orar então? Então agora eu quero que você fique de pé, que nós vamos fazer uma oração, nos comprometendo a fazer o curso todo, cumprir todas as tarefas com excelência. Nunca que você venha e não assina, no final nós vamos ter uma formatura, nós vamos formar cada turma de líderes na igreja. Então vamos pegar com muita seriedade, fazendo para o Senhor. Você pensa sempre assim: eu estou fazendo para Deus e eu preciso fazer o melhor. E você que não tem a prática de falar de Jesus e ganhar alma, venha com o coração aberto e fale: eu quero isso para a minha vida, eu vou aprender, eu vou fazer, Deus vai me dar coragem, me dar ousadia, e eu vou fazer em nome de Jesus. Oremos. Muito obrigado, Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Na tua presença, Pai, nessa hora, reunidos como igreja, eu quero apresentar meus irmãos e minhas irmãs, Senhor Deus, que se comprometem diante do Senhor
a cumprir, ó Deus, a participar de todo esse curso e cumprir com todas as tarefas que forem propostas, cumprir com excelência. Deus, nós estamos aqui para aprender, nós todos no mesmo propósito, aprender, ó Deus, a transmitir o evangelho da graça do Senhor com compromisso, com graça, com determinação. Por isso, meu Pai, diante do Senhor, nós abrimos os nossos lábios e nos comprometemos a fazer com excelência, fazer muito melhor do que nós imaginamos que podemos, porque cremos na ajuda do Senhor, na graça do Senhor para conosco, e sabemos que o Senhor mesmo disse que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores da seara. Obrigado, eis-nos aqui, ó Deus, nesse compromisso, não com a igreja aqui na terra, não com os homens, mas é com o Senhor. Muito obrigado, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus. Vamos ler um texto da palavra de Deus e vamos entrar na sua apostila, mesmo que você não tenha lido. 1 Coríntios 9, irmãos, 1 Coríntios 9, do versículo 19 para baixo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, falou algo que eu quero que seja uma realidade na sua vida e que você possa compreender. Sabemos que o esporte, irmãos, ele desperta em nós aquela energia, aquela graça, seja lá qual esporte que você gosta de fazer. E o apóstolo Paulo, irmãos, vez por outra, mencionava esporte na Bíblia, e eu quero pegar esse texto para a gente poder entrar na apresentação da nossa apostila, e a gente pegar para a nossa vida esses aspectos, né, que ele fala sobre o esporte. 1 Coríntios 9, de 19 ao 27, diz assim: embora eu seja livre para com todos, fiz-me servos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina, eles para alcançar uma coroa que perece, nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre. Portanto, corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amém, queridos? Isso tem que ser uma realidade da nossa vida, ganhar alma. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ele fazia de tudo para ganhar alguém, tudo. Para judeu ele era judeu, ele agia como judeu. Para os que estavam fora da lei, ele agia como se estivesse fora da lei, mesmo estando debaixo da lei de Cristo. Para os fracos, ele se fazia de fraco. Então, irmãos, o que é que ele está dizendo? E ele mesmo diz isso aqui assim, ele fez tudo isso para salvar alguns. Então, irmão querido, irmã querida, quando eu pergunto assim, fico triste quando eu pergunto quantos já levaram alguém a Cristo, e eu vejo que a minoria fala que levou alguém a Cristo. Você veja que vago que está faltando na sua vida, está faltando na nossa vida, na vida da igreja. Ele fazia de tudo para levar alguém a Cristo, ele fazia de tudo para poder ganhar alguém. E quando ele diz que ele fazia essas manobras, com o judeu ele agia como se fosse judeu, enfim, para o que estava debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para os que estavam fora, como se estivesse fora, e ele vai falando essas coisas todas. Com o fraco ele se fazia fraco para ganhar os fracos. Fiz de tudo com todos para de alguma forma salvar alguns, no verso 22 ele diz isso. Ele está dizendo da nossa habilidade, irmãos, de nos aproximar das pessoas nas mais diversas condições, conversar com elas, dialogar com elas e transmitir o Evangelho para elas. É algo básico, é algo comum que a gente precisa fazer no dia a dia, mas isso então precisa ser nossa primeira preocupação. Infelizmente,
A gente preocupa, irmãos, com o trabalho, a gente preocupa com o sustento de casa, a gente preocupa com os estudos, a gente preocupa com tudo, irmãos, mas a gente não preocupa em ser essa pessoa que Paulo está dizendo que ele era. E a gente perde com isso, e a igreja perde. Por que poucas pessoas aceitam Jesus na igreja? Porque poucas ou quase ninguém fala de Jesus para outra pessoa. Essa é a verdade. Então nós estamos quebrando um ciclo nessa igreja. Nós estamos rompendo e mudando paradigmas aqui na igreja. É uma pena que eu não tenho muita habilidade, nem muito acesso, mas eu sinto que a gente está fazendo nessa igreja, uma coisa que eu já orei, pedi a Deus muito, é saindo de um ciclo vicioso. Sabe, eu dei um exemplo para os irmãos de uma roda. Imagine uma bicicleta virada com a roda para cima. Já imaginou uma bicicleta com a roda para cima? Alguém por acaso já pegou e já rodou a roda dela e ficou observando? Acho que já, não é possível, né? Então assim, a nossa igreja está como aquela roda girando. E o que Deus pôs no meu coração é que a gente precisa sair dessa roda. A roda está girando e nós estamos ali dentro. Na hora que sair vai vazar longe. A gente precisa sair dessa roda. Qual roda? Essa roda onde a figura do pastor que é o cara, é o pastor que prega, é o pastor que traz gente, é o pastor que ora, é o pastor que unge, é o pastor que faz isso, faz aquilo. Já não funciona mais. É preciso você fazer isso que Paulo está fazendo. É preciso que a igreja inteira faça, que não perca nenhuma oportunidade de falar do evangelho de Jesus para alguém. A gente fica esperando que o pastor fale. Ou então a gente espera que alguém convide alguém no domingo para vir e ouvir essa palavra do evangelho. Você sabia? A gente fica naquela, não, alguém vai levar, mas não leva. Talvez você é uma pessoa que tem orado, Deus salva almas lá na quinta igreja. Eu tenho certeza que você ora, Deus salva a alma na quinta igreja, mas vai salvar como? Se a gente não fizer o trabalho. Amém, igreja? Amém? Então essas aulas é para isso, e eu quero que você compreenda. Então o apóstolo Paulo vai falar, irmãos, para nós nessa apostila nossa. Ele vai nos ensinar o que ele quer dizer de tal maneira, né? Quando ele diz assim no verso 24, correi de tal maneira que o alcanceis, no finalzinho do verso 24. Então ele vai falar, de tal maneira como? Sendo diligente, né? Que é o versículo 25, né? Todo atleta em tudo se domina, verso 25, então ele fala de ser diligência, ele fala de planejar, fazer planejamento daquela competição que você participa, que o atleta, ser aprovado, verso 27, ele fala, antes subjugo o meu corpo, olha bem, e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venho de alguma maneira ser reprovado. Então ele vai falar aqui do obreiro ter necessidade de ser aprovado, né? E outra coisa que a gente precisa aprender é viver pela palavra de Deus, o tempo todo vivendo e nos alimentando da palavra do Senhor. Não tem como fugir desta realidade, tá bom, querido? Você quer ganhar vidas? É a palavra, é através da palavra de Deus que nós vamos fazer isso. E não através de nós, né? Não é o nosso jeito, né, que vai fazer alguém chegar a Cristo, é a nossa condução de uma conversa, de um relacionamento, de um evento que vai nos fazer, né, chegar a levar alguém a Cristo. Aula número 1, nós vamos lá para ela. Agora eu vou pedir a alguém que estiver lá atrás, mais perto lá, para pegar um bolo de folha. E eu vou querer que cada um de vocês pegue uma folha. Só que a folha que vai vir é vocês. Tem todo mundo com a folha em branco aí? Então você vai fazer uma coisa para mim. Você vai responder 3 perguntas que eu vou vou te pedir para fazer agora. Na folha em branco, você vai responder a seguinte pergunta: quem sou eu? Quem é você, tá? Você vai responder. A pergunta é quem sou eu? Você vai responder, eu sou... Não entendi? Eu tenho aqui, irmão. Eu tenho. Vocês traz caneta, traz lápis, traz borracha. Então vamos lá, 3 perguntas, viu? Presta atenção, eu não vou ficar repetindo não, hein? E eu não escrevi lá. Porque aqui dentro vocês já estão dentro de uma célula. E uma das coisas que célula tem, irmãos, é atenção, é dedicação, é cuidado, é interação, mas tudo dentro de um padrão de respeito. Então eu vou fazer você vai responder 3 perguntas. Primeira, quem eu sou?
Escreveu quem eu sou? Você vai responder quem você é, tá, irmão? Você vai responder quem você é. O nome. E se você quiser acrescentar mais alguma coisa, pode. Tá? Ele perguntou ali, você vai falar, quem eu sou? Aí você vai responder, você é fulano, ou escreve se você quiser mais alguma coisa. A segunda pergunta, não responde agora não, que a segunda é, por que estou aqui? Salta um espaço e você vai responder, por que estou aqui? E a terceira pergunta que você responder, quais são minhas expectativas para esse curso? Fechou? 3 perguntas, quem eu sou fulano e tal. Segundo, por que eu estou aqui nesse curso? Terceira, quais são minhas expectativas para este curso? Aí eu vou dar para vocês 3 minutos, porque não é resposta teológica, é só resposta pessoal mesmo, né? Agora nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é você pegar esse microfone. Nós estamos treinando líder de célula. Nós estamos treinando líder de célula. Você vai liderar um grupo. Você vai falar de Jesus. Você vai olhar no relógio, você vai controlar o tempo, porque senão a célula sua dura 10 horas. É essa a escola. Então agora esse microfone está ligado. Eu vou precisar que você venha e só responda, fala que você escreveu. Simples assim, tá vendo? Não era um texto teológico, não era nada. Se você escreveu muito, você vai ter que falar muito. Tá bom? Simples assim. Então precisa de 3 pessoas. Porém, você vai aprender também. Os irmãos que dão aula na escola bidominical, quem prega, sabe disso. Que a gente é tentado a ficar falando a manhã inteira. Quando é o outro que fala, quando é a gente fica, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que fazer comida, não é assim? Não é? Mas quando é o outro que faz, a gente fica, então irmãos, a gente já começa aqui hoje desenvolvendo. Não vou chamar qualquer um de vocês quiserem, 3 minutos só no máximo, tá? Você vai chegar e vai falar isso que você fez aí, tá? E os irmãos vão receber, assim como numa célula, irmãos, a gente recebe o outro com muito amor e carinho. Presta atenção, tá, irmão? Estou ensinando já. Numa célula, você recebe o outro com muito amor e carinho. Numa célula, se o outro errar na hora de falar, a gente não critica. Se o português do outro é bonito demais, a gente ouve com graça. Se é um português que a pessoa não sabe falar direito porque nunca estudou, a gente recebe com amor e com graça. A gente não ri, a gente não cutuca no outro. Vocês estão me ouvindo, amém, queridos? Nós estamos dentro da aula, tá? Porque o bom líder de célula, ele ama as pessoas do fundo da alma e do coração, e ele julga. Mas o que ele julga é o conteúdo espiritual do que está acontecendo. Tá bom, querido? Você está tão focado no conteúdo espiritual, que você não preocupa com a maneira de falar, com os cacuetes que a pessoa tem, né? Tem gente que faz umas caretas, eu nem sei, nem quero saber se eu faço, né? Faz caretas, fica na posição, na outra, repete um né, você sabe disso, né? Então assim, aí é que a gente começa já a entrar num clima de uma célula de respeito, de amor, para incentivar o irmão mais simples da igreja a ser um instrumento poderoso. O irmão mais simples da igreja, a irmã mais simples da igreja, pode ser o maior ganhador de alma que a gente tem na igreja, mas a gente às vezes menospreza e põe o outro num pedestal que não tem vida, não tem unção, não tem nada, tadinho. Ele não é bênção para a igreja. Então fica muito em paz, fica tranquilo, tá? Nós estamos dentro da aula, então você vai pegar, quem quiser, você levantou, né, Joelma? Mas veja bem, presta atenção, você tem só 3 minutos para você falar e se apresentar para a turma. Leva lá para ela, ou é aqui na frente? É melhor aqui na frente, não é? Isso, aqui na frente, viu, queridos? Pode subir, vem cá. Mas só que os irmãos me ajudem a olhar. É só 3 minutinhos, tá, irmãos? Porque nós vamos precisar de 3. Amém? Fica à vontade, viu? Em 3 minutos, né? Opa, tá desligado, aperta aí. Graça e paz, boa noite. Amém. Eu ia falar só com um, ele falou que é 3. Fica na frente da câmera fazendo um favor, querida. Pode ficar à vontade. 3 minutos, tá passando. Eu sou Joelma Moreira da Costa Gomes Melo, amada do Pai. Por que eu estou aqui? Porque eu quero aprender como liderar uma célula
e ganhar almas para o Senhor. Quais são as expectativas para esse curso? Me encher de conhecimento e colocar em prática. Amém. Obrigado, Deus abençoe, irmã. Mais alguém? Eu preciso de mais 2 ou 2? Boa noite, Paz do Senhor. Amém. Eu sou a Maria Aparecida Cassimiro e eu estou aqui para aprender a ganhar almas e as minhas expectativas é para que eu seja uma excelente líder. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Mais uma bênção, mais um abençoado, uma abençoada. Pois é, né? Pois é, né? Eu notei isso aí, eu falei, será? Será? Graça e paz, irmãos. Amém. Quem eu sou? Delfino José de Souza Júnior. Por que estou aqui? Objetivo de aprender e ter capacidade de replicar. Quais são as minhas expectativas para esse curso? Expectativa de contribuir com o crescimento da igreja e do reino de Deus. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Tá? O diferente aqui é só essa câmera, tá, irmãos? Que não devia estar. Mas para ajudar os irmãos, tá? Fica com vergonha, não. Não precisa ficar com vergonha. Amém, queridos? Vocês ouviram 3, na aula que vem vocês vão ouvir mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, ninguém vai passar dessa, amém? Mas é bom, não é? É um bom momento para a gente compartilhar, já estamos compartilhando, e algo muito pessoal, fácil de responder, fácil de falar. Da mesma forma, irmãos, a gente agora transfere isso para uma conversa, para levar alguém a Cristo. Seria simples assim, falar de algo que você sabe quem é o seu nome, né? Então, teve alguém que falou aqui, o que você falou mesmo? Você é isso, por isso que ele me perguntou, é meu nome? O seu nome, o que você quiser mais. Então, Joelma, amada do Pai, eu pensei que o Delfino ia falar Delfino Júnior, polícia, né? Eu imaginei, mas não foi, você viu? É isso, você viu como não é difícil você abrir a boca quando você sabe o que está falando? Você sabe que você é Joelma, né? Você sabe que você é Maria Aparecida, você sabe que você é Delfino Júnior. Fácil, querida. Você não treme, você não fica inseguro, você consegue falar. E depois sua expectativa de estar aqui é tranquilo. O que você está fazendo aqui é tranquilo também. Tudo você sabe. Então é esse o caminho que eu quero que vocês se conduzam, com muita graça, com muita liberdade, anotando cada detalhe e nunca esquecendo do que nós vamos fazer lá fora. Nós vamos apresentar Cristo. Então, tem que ter essa firmeza, tem que ter essa segurança, essa certeza. Ninguém duvida que o seu nome é tal. Ninguém tem dúvida. Então, a gente caminhando assim dentro da palavra com humildade, você vai ver que em qualquer conversa, você vai conseguir falar do amor de Cristo. Já imaginou se a Joelma se apresentasse para uma pessoa lá fora, numa depressão terrível, na beira do suicídio, ela se apresentasse, eu sou Joelma, amada do Pai? Eu tenho certeza que o Joelma não ia ter tanto peso, mas quando ela falasse amada do Pai, aquela pessoa em suicídio, irmãos, certamente seria tocada pelo amor do Pai. Você sabia? Simples assim. É aí que está a nossa questão de a gente buscar a graça de Deus para ter essa firmeza, tá? Que o inimigo, na verdade, muitas vezes tira de nós, irmãos, tá? Isso é tudo obra do inimigo, tá? Que para tirar isso de nós. A primeira aula fala do propósito, né? O propósito do Senhor. Então a gente precisa muito de aprender sobre qual o propósito do Senhor para a nossa vida. Fomos chamados com um propósito, está aí dentro da sua página 6, chamados com um propósito. É muito importante, irmãos, a gente entender
A gente estuda isso no Manual Batista, muito sobre essa questão do nosso chamado, do propósito de Deus na nossa vida, da nossa identidade, do nosso valor, tudo isso vocês vão encontrar na apostila. Gênesis vai dizer que Deus diz que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus deu para o homem, na verdade, domínio, quando ele disse, encha e subjugue a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus colocou em nós a sua imagem, a sua semelhança. Não foi qualquer imagem e nem qualquer semelhança. Colocou em nós a imagem e a semelhança dele. E a gente sabe que isso não é privilégio de crente. Aquela pessoa lá fora agora no pecado, ela tem também a imagem e a semelhança de Deus. Então, quando a gente vai falar de que nós somos chamados de um propósito, a gente já começa a pensar em qual chamado Deus tem para nós. E o Gênesis vai mostrar isso lá para nós muito claro. Porém, Gênesis 3 também vai mostrar para nós que a serpente tinha um outro propósito, né? Deus tinha um propósito, crescer, encher, multiplicar e dominar, né, sobre a criação. Já a serpente, irmãos, tinha um outro propósito. O verso 4 e 5 de Gênesis 3 diz assim, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, né, se comer da árvore que Deus proibiu. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Presta atenção, irmãos, Deus colocou em nós a imagem e a semelhança dele. E falou para o homem, cresça, multiplica e domine, deu autoridade para dominar. Já, qual você diria que é o propósito da serpente para o ser humano, dentro desse texto? Está escrito ali numa palavrinha. Na verdade, duas. Hein? Não, qual é o propósito dela? Está ali. O propósito de Deus é que a gente tivesse, né, a imagem e a semelhança dele e exercesse, crescesse, multiplicasse e dominasse sobre tudo. Veja bem, e ali, hein? Mais ou menos. Não, vou falar para vocês, para a gente correr um pouquinho. Hein? É quase isso, irmãos. Olha bem, irmãos, o que ela disse para a gente? Está embutido ali, tá? Está embutido ali. Ela virou e falou, certamente vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem dela, seus olhos se abrirão, olha bem, irmãos, e vocês serão como Deus. É muito mais profundo. O propósito da serpente é enfiar na cabeça do homem e da mulher que poderia ser como Deus. E me diga, irmãos, quem pode ser como Deus? Você entendeu? Que praga que ela enfiou na cabeça da gente, enfiou na cabeça de Adão, que poderia ser como Deus. E toda a tradução vai trazer a mesma frase. E é claro que bem verdade vem aí, que é a questão do conhecimento do bem e do mal, e tudo que vocês falaram tem muito a ver. Tá, irmãos? Mas o mais pesado é que ao passo que Deus colocou em nós a sua imagem, a sua semelhança e deu para nós a autoridade, só isso, mais nada. Ele não queria que a gente fosse como ele. Agora cá, a serpente vira e fala rasgado, vocês vão ser como Deus. E aí vai acrescentando, vão conhecer o bem e o mal. E Deus nunca quis que o homem fosse como ele. Tanto que ele falou, não come, porque no dia que vocês comer, já era. E por que será que ser como Deus geraria a morte? Nós vamos ver, queridos, que o Senhor tem um prazer que a gente seja como Cristo, mas não como Deus. E por aí vai. Então, irmãos, é só para os irmãos entenderem, nós fomos chamados com um propósito. Nosso propósito não é ser como Deus, o chamado de Deus para nós, não é ser como Deus, nada disso. É a gente compreender que tem a imagem e a semelhança dele. Nós vamos falar muito rapidamente sobre isso, mas a apostila até que fala mais um pouquinho, mas a gente vai ver que o que basta para nós é isso, é ser o que Deus que determinou, esse é o propósito de Deus para nós. E esse ser como Deus, irmãos, é uma tentação que até hoje o ser humano vive. Pare e pense, irmão, se o ser humano não quer ser como Deus. Veja bem o que eles fazem, irmão, para ter poder e autoridade. Veja o que Hitler fez. Veja o que nossos políticos hoje, para a gente não ir longe, o que eles são capazes de fazer, irmãos, para ter poder, domínio e dizer que podem fazer. As pessoas não querem compartilhar poder, não querem compartilhar autoridade, não querem compartilhar domínio. Eles querem ter para si todo o poder e todo mesmo se pudessem.
Então a gente vê, guarda isso, tá, irmãos? Enquanto Deus nos criou, fez a sua imagem, a sua semelhança, deu para nós a autoridade, né, sobre tudo, para dominar sobre toda a criação, e ainda com a ordem para multiplicar, a serpente veio com a proposta que eles poderiam, né, e que eles seriam como Deus. E esse como é uma luta que a gente tem travada até hoje. E isso desperta então, irmãos, essas questões básicas que você vai encontrar na revista aí, na página 6. São 3 questões básicas que são a identidade, né, nossa. Depois mais na frente nós vamos ver a importância, que é o nosso valor, e depois o impacto que a gente faz no mundo dentro do propósito de Deus. A identidade, né, o propósito de Deus, aí fica claro para nós, viver debaixo da bênção de Deus, ser fértil, multiplicar, ocupar a terra, que é tudo aquilo que Deus falou lá em Gênesis, né, para o homem crescer, multiplicar, ser senhor da criação, que é o texto que nós lemos de Gênesis. E aí tem essa pergunta, qual o homem tem escolhido? Qual o caminho? E aí tem o propósito do diabo, que é o controle do destino da vida e ser como Deus. É o que as pessoas querem, é o que o diabo quer na verdade, e é o que o diabo quer colocar dentro de nós. Você sabia que o diabo quer colocar isso dentro de nós? A gente sempre quer dominar, quer mandar e quer ter o controle de tudo. Por isso que uma das coisas que a gente precisa aprender nessa escola é não ter o controle de tudo e nem dominar, e nem ser o líder, o chefe, o que manda, mas apenas aquele que é exemplo, que é modelo, aquele que está junto, e sempre pensando em multiplicar. Aí eu quero que o meu grupo cresça, eu quero que ele multiplique, eu quero que esse pequeno grupo meu aqui cresça, vai para mais longe, né? vai sempre, e não assim, aquela coisa é meu grupo, né? Não é? Tem gente que fala minha igreja, já viu gente falando minha igreja? Cuidado que esse minha igreja, né, é nossa, amém, queridos? Mas dá para entender qual caminho o homem tem escolhido na verdade, né? Ou qual dos 2 propósitos? O propósito de Deus, que é viver debaixo da bênção, ser fértil, multiplicar, ocupar a terra, ser senhor da criação, ou o propósito do diabo, que é o controle do destino da vida, né? Controle do destino, controle da vida e ser como Deus. Existe um peso muito grande nesse ser como Deus, e a gente precisa o tempo todo, irmãos, buscar a graça do Senhor e orar. Aí vem as questões básicas da vida, que é a identidade, quem eu sou. Você viu aí, você escreveu quem eu sou, né? Aí você pôs seu nome, eu sou Edgar, eu sou fulano, quem eu sou? Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, Gênesis 1:26, a gente nota que não é a imagem e a semelhança, irmão, de qualquer coisa, de qualquer pessoa. É a imagem de Deus, é a semelhança de Deus. Então, quem eu sou? É muito importante a gente buscar essa resposta, né? Tem coisas que Deus tem, que a imagem e a semelhança de Deus tem, e Ele compartilha conosco, tá? Tem coisas da identidade de Deus que Ele compartilha conosco, que são as questões espirituais, inteligência, o raciocínio, né? A consciência moral que Deus tem. Quanto à importância, qual é o meu valor, você precisa também saber qual é o seu valor. E depois é o impacto que você, e a diferença, né, que você faz no mundo. As pessoas que não sabem disso, pessoa que nunca parou para pensar na sua identidade, quem eu sou em Cristo, quem eu sou em Deus, pessoa que nunca parou para pensar na sua importância, né, na diferença que ela pode fazer no mundo, ela vive essa vida, irmãos, muito sem sentido, sem um foco, sem um alvo. O tempo todo eu fico refletindo quem eu sou, né, qual a minha importância, né, qual o impacto que eu estou aqui hoje para causar. Eu sempre pensei assim na minha vida, desde que eu aceitei Jesus eu comecei a direcionar. Você precisa saber disso, senão você vai viver a vida, enfim, sem resultado, não vai ter resultado na sua vida. Quando você aplica isso no seu coração, você começa a entender, né, que você foi chamado com um propósito, você tem um propósito, você não está nessa vida à toa, nem por acaso. Você não está aqui só para cumprir, né, uma regra ou coisas assim. Você tem um propósito, Deus te põe nessa terra para alguma coisa. Eu sempre penso assim, eu não quero morrer antes de cumprir o propósito de Deus para a minha vida aqui na terra. Amém, queridos? Nunca queira morrer sem cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Eu não vejo ainda que eu cumpri esse propósito de Deus na minha vida ainda. Primeiro lá, então, vamos lá. Quem eu sou? Quem eu sou vai responder sobre a identidade, né?
Quando você respondeu quem eu sou, fala da sua identidade. Agora, os próximos que trouxerem a resposta, quem eu sou, que eu pedi para vir aqui na frente, já vai acrescentar alguma coisinha, não vai? Sabia, né? Tem gente esperta aqui dentro. Então vamos lá, quem eu sou? Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele estava então dizendo que ele estava compartilhando algumas coisas que ele tem e que nós teríamos também. Diferente do boi, da vaca, do animal. Deus falou, vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Tem coisa de Deus que ele não compartilha, nunca e nem vai compartilhar. Por exemplo, Deus é onipotente, ele tem todo o poder, ele não vai compartilhar isso com ninguém, mas ele compartilha um pouco do seu poder, claro que ele compartilha, né? Deus é onipresente, sua presença não está limitada a um lugar, a um tempo. Deus não compartilha isso com ninguém, anjo nenhum, nem demônio, nem Satanás tem esse poder, só ele tem, né? Onipotência, onipresença e a onisciência, é a capacidade de saber tudo, muito antes de qualquer um de nós. Deus tem essa capacidade, ele não dá ela para ninguém. Bem verdade que ele dá parte dela para nós, por isso estamos aqui, por isso nós, né, estamos de pé. Mas agora, não resta dúvida de que ele compartilha, por exemplo, das questões espirituais. O nosso espírito é imortal, ele é espírito e ele compartilha isso conosco. Nosso espírito vai viver para sempre, irmãos, tá? É aquilo que eu falei para os irmãos recentemente aqui na igreja, eu gosto sempre de falar sobre isso. O corpo volta para o pó, de onde ele veio, né? E o espírito volta para Deus que o criou. Então, olha bem, ele compartilhou conosco da eternidade. Deus vive para sempre e compartilhou isso conosco. Você vai viver para sempre. Amém, queridos? Alguns vão viver para sempre no céu, na glória, e alguns vão ver para sempre no inferno, ou no lago de fogo e enxofre, naquele lugar de sofrimento, onde os pecadores que não se arrependeram vão para lá. Por isso que é eterno. Nunca confunda, Deus pôs em nós essa condição de eternidade que ele tem, tanto para a vida eterna, para viver eternamente com o Senhor, ou para queimar no inferno. Por isso que existe salvação em Cristo Jesus. Se não existisse isso, se a gente não fosse eterno, vamos pensar, era fácil, acabou aqui, acabou. Você sabia que tem muita gente que não aceita Jesus, muita gente não vai para a igreja, não muda de vida, porque ele tem essa mentalidade, você morreu aqui, acabou. Você sabia? Mas quando Deus compartilhou conosco do seu Espírito, e ele disse isso, nós sabemos pela palavra, que o corpo volta para o pó e o Espírito volta para Deus, não é que ele vai voltar e morar com Deus, ele vai voltar para Deus para aguardar o julgamento final, julgamento que já era. Ninguém foi julgado porque não houve o julgamento final, mas cada um já está numa condição que não tem jeito para voltar, não volta para melhorar nem para recuperar, estou só aguardando o julgamento final. Amém, queridos? É complicado e não é, está lá na Bíblia. Então isso já é base para você levar alguém a Cristo. Sabe aquela pessoa que você conhece, que você convive, e que você não teve coragem de falar de Jesus? Você precisa ter essa base de que a nossa identidade é essa. Deus pôs em nós a eternidade, né? E aí, você vai ter que escolher um caminho, porque do jeito que está, você vai para o inferno. Eu disse aqui na igreja uma palavra pesada, eu repito. O que eu disse aqui na igreja? Que todos nós nascemos... Como é que chama, gente? Eu esqueço toda hora. Aquele negócio lá que o juiz dá depois que a pessoa condena, a sentença. Isso. Eu disse para vocês que todo ser humano nasce com uma sentença. Nessa sentença está dizendo, você vai para o inferno. Por causa de Adão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É a palavra que diz, todos pecaram e vão para o inferno. Num dado momento da vida, a gente precisa reverter isso, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O encontro com Cristo reverte essa sentença que Deus deu lá, nós já nascemos com ela por causa de Adão, você nasce condenado ao inferno. No caminho você encontra Cristo, e aí o Senhor reverte aquilo, aquela condenação, Cristo pagou o preço na cruz, então você vai para a salvação, você é salvo em Cristo, então reverte. Todos têm que reverter. Claro que eu não vou entrar em outras questões aqui, por exemplo, e uma criancinha, pastor, que morre inocente, né? Não vamos complicar, amém, queridos? Amém? A pessoa que morre inocente, Jesus falou sobre ela em Lucas. Deixai vir a mim os pequeninos, porque é dos tais o reino de Deus. Então ele já disse ali o que acontece com os pequeninos que não têm consciência do mal. É deles o reino de Deus. Agora, o menino começa a descobrir a maldade, ele precisa de um encontro com o Senhor. Por exemplo, tem muitas mães aqui, eu já fiz essa pergunta antes. Por acaso, mães, vocês já viram que o seu menino, mesmo novinho,
já faz algumas maldades? Levanta se o seu menino já faz. Já faz? Já, não já? E de que idade mais ou menos, você lembra? Vocês lembram? Que já começa a fazer maldade? Você lembra de algum momento? Quanto? Sim, mano. Tem menino com... Não, tem menino até com menos, irmão. Tem menino que 1 ano e meio, 2 anos, já mostra maldade, irmão. Bate, belisca, faz maldade. O que é isso, será, né? Se todo mundo fosse salvo, santo, ninguém fazia isso. Então 1 ano e meio, 2 anos, já começa a ser mal, de vez em quando. Vocês que não ficam olhando, boba, mas ficam olhando para vocês verem. Joga água no outro, mexe, belisca, faz maldade, depois fica um santinho. Você chega perto, não fez nada. Então, irmão, isso tudo é a raiz do mal plantada no ser humano. E quando cresce, fica pior. Aí fica igual nós, né? Quando cresce, fica igual nós. Brincadeira, que aqui ninguém é assim, todo mundo é santo, amém, queridos? Todo mundo é santo. E aí a gente não faz isso. Mas só para vocês verem, então, irmãos, que o Senhor pôs em nós a imortalidade. Estou falando de imortalidade, tá, irmãos? Porque, de fato, o nosso espírito vai viver eternamente. Aí eu repito, viver com Deus... Paraíso, glória a Deus. Viver no inferno, morte, choro, ranger de dentes, sofrimento eterno. Por isso que você precisa de um encontro com Cristo e por isso que você precisa levar as pessoas a ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, porque a coisa é feia para o lado deles, né? E a questão da inteligência, o Senhor nos fez inteligentes, que é capaz de pensar, de escolher, de decidir. Isso tudo faz parte da nossa identidade, tá, irmãos? Nos fez seres relacionais. Quer dizer que nós desejamos, nós amamos, nós trocamos afeto, a gente gosta de ser elogiado, a gente gosta, né, de receber coisas boas, enfim, né? E também, Ele nos fez relacionais, que a gente deseja, acabei de falar, né, e dotados de consciência moral. O que é a consciência moral? A gente é capaz de julgar, de discernir o que é certo, o que é errado, a gente sabe que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, então a gente vê que isso tudo Deus pôs em nós, a gente é diferente de outros seres e de animais e por aí vai, né, irmãos? Né? Mas como nós vimos, a proposta de Satanás no Éden não foi bem exatamente igual a de Deus, né? Que a gente tivesse ali a imagem e a semelhança dele e que a gente tivesse essas características tão boas que nós vimos, algumas delas na verdade o que ele queria era propor para a gente que a gente poderia ser igual a Deus, e aí é que a coisa fica ruim, né? Satanás propõe que a gente pode ser igual a Deus, já a proposta de Deus é que nós podemos ser semelhantes ao seu Filho, a Cristo Jesus, amém, queridos? E isso é que nos alegra o coração, é isso que nos abençoa, que nos faz querer crescer cada vez mais, né? Porém, para restaurar a imagem dele em nós, o Senhor desenvolveu um projeto fantástico, tá, irmãos? Na página 7 aí, você vai ver, mais ou menos no último parágrafo, no meio mais ou menos aí, você vai ver que ele acabou desenvolvendo, irmãos, esse projeto fantástico para poder restaurar a imagem de Deus em nós. Veja bem, a imagem é a semelhança. Restaurar, veja que eu estou falando de restaurar, não é colocar, porque ele já pôs a imagem e a semelhança dele em nós. Ele pôs isso tudo. Na verdade, irmãos, tá? Eu não estou lendo ali, aqui eu só estou comentando com vocês. Na verdade, irmãos, há em nós uma tendência a correr para Deus, tá? Há no ser humano uma tendência a correr para Deus. Há em nós um chamado, todo ser humano, toda pessoa que nasce nesse mundo, ela já nasce com uma tendência, um chamado, algo que atrai ela para Deus. A questão é que a gente anda muito distante dessa realidade e desvia. Você pode notar, quando um camarada, vamos citar uma situação aqui, eu vou criar uma situação, mas que é muito lógica, pelo menos para quem viveu no mundo sabe disso. Quando o camarada perde a mulher da vida dele, apaixonado lá, ele é traído, né? O que ele faz? O que ele sente? Como é que ele se sente? E o que ele faz? Qual um dos passos que o homem lá que perdeu a mulher, perdeu a namorada, a paixão da vida dele, o que ele faz lá no mundo? Vai para onde? Bar, boteco, foi isso que eu ouvi? Foi isso mesmo, tá certo? Isso, querido, isso é o chamado. Presta atenção nisso, no dia que você discernir isso, você vai ver.
é que o camarada está na pior, ele perdeu, ele está derrotado, ele perdeu o amor da vida dele. Então o Espírito Santo de Deus, que Deus enviou, que habita nele, começa a chamá-lo para voltar para Deus, para ele buscar refúgio em Deus, para ele alcançar resposta em Deus, para ele encontrar alívio. Só que o camarada está no mundo, ele não entende, então ele fica lá baixo astral, depressivo, vai para o bar, vai para o boteco, bebe todas, embebeda, vai para a droga. Mas na verdade é isso que eu estou dizendo, é que todos nós nascemos com um chamado para voltar para Deus, de onde a serpente nos tirou do Éden da presença de Deus, e esse chamado a gente precisa responder adequadamente. Assim também é você, quando você está em derrota, quando você sabe que perdeu, está dando algo errado, seja no trabalho, na vida em casa, em qualquer área da vida, primeira coisa que vem na gente é aquela tristeza, aquela coisa abaixando a gente, e cada um toma sua atitude, mas é um chamado de Deus para você voltar para Ele. É por isso que você vai para Deus, você descansa em Deus, você repousa em Deus, espera nele, e Ele vai resolver tua causa. Mas pode ir lá, os botecos estão cheios de homens, de mulheres, de pessoas frustradas na sua vida, que não está bem, mas elas não entenderam que era um chamado. Aí agora eu vou partir para outro, que eu já fui especialista, porque no mundo era o que eu fazia: boteco, bebida e música. Você já notou, irmãos, que as músicas mais sentimentais, mais chonadas da vida mesmo, aquela que toca na alma, aquelas igual os worship dos meninos aqui na igreja, que é muito baixa astral, é sentimento, querido, é a alma. As músicas românticas mais bonitas, geralmente elas são feitas num contexto de alguma decepção amorosa, alguma perda. É ou não é? Vocês estão com vergonha de balançar a cabeça, né? Hein? Eu não vou cantar aqui para vocês porque fica feio. Eu não vou cantar porque fica feio. Mas eu repito, eu era de boteco, tocava em boteco, bebia e sabia. Irmãos, as músicas mais sentimentais do mundo são aquelas que em algum contexto de derrota, de perda, de decepção, saem as melhores músicas. Por quê? É um chamado da alma para voltar para Deus. Até quando eu brinquei do worship dos meninos aqui, na verdade, é para vocês entenderem. O worship é aquelas músicas lentas, devagar, quase parando, que vai falar de Deus, exaltar o Deus e tal. Só que ela é melancólica. Ela é a expressão de uma alma sedenta por Deus e fica engarrado, porque é o estado que a alma está. Por isso que eu falo, não canta só worship, irmão, porque também tem gente aqui alegre pela vida, amém, queridos? Amém? Tem gente alegre porque Deus está abençoando, tem gente querendo pular, então a gente tem que cantar worship, mas tem que cantar a música alegre, porque esse é o Espírito que há em nós, de alegria, de graça, de vitória, amém, queridos? Mas só para vocês entenderem, porque há em nós esse chamado, né, de Deus, para a gente voltar para Ele, e eu falei esses contextos para vocês entenderem, irmãos, tá? Eu não quero que ninguém vá para boteco para fazer essa pesquisa, mas o Rubenildo já foi, eu fui, e se tem mais alguém aqui que participou, sabe, o Tiãozinho era cantor, Tiãozinho deve ter visto muita gente chorando naqueles botecos afora, né, Tiãozinho? O Tiãozinho não sabe o que eu estou falando. Ali, irmãos, é tudo isso, e os donos de boteco gostam, irmão, você nem imagina que dono de bar gosta do camarada que está sofrendo, porque vai para lá e vai beber e tal, e vai dar dinheiro para ele. Mas guarda isso que eu estou te dizendo, irmãos. Esse é um chamado de Deus. Então, se você estiver, de alguma forma, passando por uma luta e dificuldade, primeira sensação, você está lá embaixo. Aí você vai lembrar dessa palavra que o Espírito Santo de Deus está te dizendo. Nesse momento, é Deus me chamando para a presença dEle. Ele está fazendo isso, Ele está permitindo você estar moído, abaixado. O salmista chegou a dizer, estou fraco e muito quebrantado. Ele falou, eu tenho rugido, porque o meu coração está abatido, está triste, a minha alma está secando. É aquele baixo astral que bate na gente, que você está perdendo, você está vendo que o perigo está aproximando, e aquilo é o quê? Deus chamando, vem meu filho, vem minha filha para a minha presença, a coisa está ruim para o teu lado, eu estou ouvindo, vem. Se você entender, você vai. Se você não entender, você vai para o outro lado, você vai para a reclamação, para a murmuração, você vai para reclamar, você vai para o boteco, e aí é que a coisa vai dar errado. Então esse é um chamado, tá, irmãos? Então, para restaurar essa imagem de Deus em nós, que na verdade nós chamamos de restaurar, Deus não tem que pôr a imagem dele nem a semelhança dele em você, porque ele já pôs, então ele vai restaurar. O mesmo é com a pessoa que está lá agora no boteco, a imagem e semelhança está nele. O Senhor bolou um projeto esplêndido, fantástico, para poder restaurar aquela pessoa. E o primeiro deles é regenerar pela palavra.
Tá? Ele vai nos regenerar pela palavra. 1 Pedro 1:23 vai dizer: pois vocês foram regenerados, olha, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então o projeto para restaurar essa identidade de Deus em nós é a regeneração, é gerar de novo, tá? Na verdade a palavra regenerar, irmãos, é meio que gerar de novo, aquilo que está pronto, Deus é o único que tem o poder para gerar outra vez, tá? Ele também nos adota como filhos, olha que coisa mais linda, o Senhor nos adotou como filhos, João 1:12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha, irmãos, quando eu digo adotar como filho, é porque tem gente que pensa que todo ser humano é filho de Deus. Eu já ouvi isso demais, né? Todo mundo é filho de Deus, até o que está lá, enfim, em tal lugar é filho de Deus. Não, irmãos, aqui está dizendo diferente. Aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Está vendo? Isso é o que Deus faz em nós, para nos regenerar, nos tornar novas criaturas, nos tornar de volta a ter o brilho da imagem e da semelhança de Deus. Tudo isso é instrumento, tá, irmãos? No evangelismo. Você compreendendo isso, você leva alguém a Cristo. Porque quando a pessoa chega perto de você e fala, eu não vou na igreja, eu não aceito Jesus, porque não precisa, eu sou filho de Deus. Você tem que ter um argumento para mostrar, opa, não é assim não. A Bíblia está dizendo em tal lugar, que aos que creram em seu nome, é que ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso Deus fez em mim e em você. Amém? Em nós. Depois, nos fez habitação do Espírito Santo. É claro que você lembra daquele texto lá, não sabeis que vós sois, né, o santuário do Espírito Santo, você já deve saber desse texto. Só que tem esse também de Gálatas que diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Mais um texto para confirmar que também Ele nos adotou como filhos e que colocou em nós também o seu Espírito, ou seja, nos deu o seu Espírito. E depois, nos identificamos com Cristo na vida e na sua morte. Gálatas vai dizer isso para nós, tá? Gálatas vai dizer isso para nós. Ele então nos identifica com, Colossenses, ele nos identifica com Cristo tanto na vida quanto na morte. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado ou se manifestar, então vós também serão manifestados com Ele em glória. Então há uma identidade, irmãos, e tem muitos outros textos que vão mostrar para nós o que Deus fez para nos regenerar, para trazer de volta a vida que há em nós. Queridos irmãos, eu não sei vocês, mas você já notou que quando uma pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus, o quanto que ela muda? Você já notou? Quem já notou? Levanta a mão aí. Irmão, muda tudo. A cara muda. Tudo muda. Isso, irmãos, faz parte desse plano fantástico do Senhor para nós. Tá? E eu diria que o último que deve mudar é a parte de fora. Porque tem gente que muda por fora, mas não muda por dentro. Mas essa mudança é tão grande que muda o rosto, irmãos. Muda tudo, fica com mais vida. É isso, irmãos, que é restaurar ou regenerar a imagem e a semelhança de Deus em nós. Muda totalmente, tá? É uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, que a gente vê acontecer na nossa vida e que a gente precisa muito da graça de Deus para a gente poder caminhar, né, dentro desse melhor de Deus para nós. Então, quando perguntar para você, qual que é a sua identidade? Você pode até responder, igual você respondeu aqui, mas você vai falar, eu sou filho de Deus. A irmã aproximou, ela falou lá que como é que é? Amada do rei? Amada do pai, né? Você vai falar assim, sou filho de Deus, fui adotado, lembra que ele nos adotou, né, como filho? Sou filho de Deus, nasci de novo, perdoado, redimido, comprado por ele, tenho o Espírito Santo e sou plenamente identificado com Cristo. Amém, igreja? Eu sou isso tudo e não importa o que vão dizer de mim, não importa que meu pai, meu marido, minha esposa, meu filho, meu vizinho, não importa, sabe, irmão, você lembra que eu falei para você aqui, acho que foi domingo, que eu fiz uma oração há uns tempos atrás aí, eu falei assim, eu orando, eu falei, eu não vou deixar
que nada mais me toque, só vou deixar que me toque aquilo que servir para crescer em mim e te abençoar, te fazer crescer, produzir vida em você. É mais ou menos isso, irmão. Quando você entende quem você é, a sua identidade, tudo que Deus fez para você, irmão, pode chegar um cliente na tua loja, um colega de trabalho, um colega na escola, na faculdade, e te detonar, te jogar lá embaixo, pisar por cima assim. Você não vai ficar em paz, porque o que importa é aquilo que nós lemos. Você tem na apostila, tá? Depois você pode conferir aí na página 7. É aquilo ali, ó. Eu sou filho de Deus. Eu sou nascido de novo, eu sou perdoado, eu sou redimido, comprado pelo Senhor, tenho o Espírito Santo de Deus, sou plenamente identificado com Cristo, tanto no seu sofrimento como na ressurreição. E pronto, acabou. Amém, queridos? Isso é forte, amém? Isso é forte, nos conduz para uma caminhada de vitória, cheios da graça de Deus. Claro que você sabe disso, né? Isso está aí na Bíblia, a gente lê, a gente estuda e a gente sabe. Agora, qual que é a sua importância, qual o seu valor? O Manuel Batista, irmãos, vai falar para nós, tá? Que a gente vale mais do que o mundo inteiro, que o ser humano não tem preço. Primeiro, porque Deus o criou lá atrás, a sua imagem, a sua semelhança. Cristo morreu por nós, então tudo que Deus fez foi visando a nós. Então a gente tem uma importância incomparável por ser tudo isso que Deus preferiu que a gente fosse. Eu às vezes me pergunto, por que Deus quis isso tudo para o ser humano, irmãos? Sendo que os animais às vezes vivem com mais respeito. Você já viu como é que tem animal que respeita o outro? Tem animal que cuida melhor um do outro, sabe? Animal defende a sua cria, a sua família. Você já notou isso, irmãos? E eu vejo o ser humano no caminho errado, diferente. Eu fico pensando, mas por que Deus investiu tanto no ser humano? E o ser humano é tudo isso. A gente deveria ser melhor do que qualquer animal, irmãos, no trato uns com os outros. Porque lá na selva, os animais se defendem. E como se defendem? Eu vi uma reportagem recente, que eu gosto dessas coisas, no YouTube, é claro, então não sei te falar onde, de um homem que tentou pegar os ovos de uma serpente. É no criador, tá? No criador lá de Python, sei lá o que era lá. Era um lugar de criar nos Estados Unidos, e ele tentou pegar. Meninos, vocês não imaginam o que aquela cobra fêmea fazia para defender seus ovos. Misericórdia, que dava até desespero, até arrepio de ver. Mas ela não é peçonhenta, aquela cobra que te aperta, morde, aperta, te mata, né, e depois engole. Ele sabia, ele é treinado, e ele tentava pegar. Irmãos, era coisa incrível o que aquela cobra fazia para defender seu ovo. Assim é uma galinha, assim são os animais. E às vezes nós humanos, criados à imagem e à semelhança de Deus, não temos essa mesma disposição para defender uns aos outros. Quando alguém vem falar de mim com você, você me defende como uma víbora, né? Quando alguém vem falar mal de você, será que eu te defendo como uma víbora, né? Será que quando alguém vem falar de alguém para nós, a gente defende o outro como uma víbora, como aquela coisa, não mexe não, porque é meu idêntico, não mexe não que parece comigo, não mexe não que é humano, é minha raça. Então a gente não tem esse mesmo amor, irmãos. A gente sabe que isso vem lá do Éden, mas é muito importante a gente entender essas coisas com relação a nós, para a gente transmitir isso para a nossa célula, para transmitir para os nossos irmãos da célula, que a gente preocupa com eles, se eles têm um pãozinho em casa para comer, se tem um arrozinho, se tem um feijãozinho, se está tudo bem com as contas, se está tudo bem com isso, com aquilo. Às vezes a gente nega o pão para o nosso irmão, sob o pretexto de que, mas aquele irmão, aquela irmã, tem lá aquele filho grande que pode trabalhar, então não vou dar nada não. A gente começa a arrumar, irmãos, umas desculpas, não vou fazer isso porque aqui não precisa, eu não vou porque eu trabalho igual doido, e lá eles não trabalham. Então a gente começa a usar uns argumentos, umas justificativas, que nos faz maltratar o nosso semelhante, que também tem a imagem e a semelhança de Deus em nós. Eu ando com um dinheirinho no carro, pouquinho, mas eu ando lá. Às vezes, irmãos, é para fazer uma coisa que a gente sabe que é perigoso, mas às vezes é para doar para alguém que eu vejo meu coração parte. A gente sabe que é orientado, não dá, não doar, mas às vezes a gente pega as regras dos homens e a gente não dá o pão para uma pessoa que talvez pode ser um anjo de Deus, que Deus pôs para bater ali, para que ele te prospere através daquela bênção. Então, de vez em quando eu faço isso, porque eu sinto que a gente não pode, irmãos, ser pior do que os animais, porque o Senhor colocou a imagem e a semelhança dele em mim. Eu preciso ser melhor. Melhor com quem? Melhor com você, melhor com você, melhor com minha família, melhor com os que me rodeiam e com aqueles que Deus colocar perto de mim. Amém, queridos?
Uma célula viva, uma célula abençoada, é aquela que vai notar isso e vai se preocupar com o irmão, com a irmã, com o outro, vai ficar preocupado, vai ficar procurando uma coisa para abençoar e para fazer. Já imaginou que um casamento, quando é assim, vai muito bem? Né? Já imaginou o marido quando preocupa com a esposa com o marido e a família se preocupa? É uma família forte, resistente, abençoada, vai crescer, vai prosperar. Né? Agora, aquele lar dividido é complicado. Então, o nosso valor, Deus planejou você, ou seja, foi concebido na mente, Deus te concebeu na mente, ou seja, não foi algo assim, vamos fazer o homem, aí eu estou falando de pessoa, tá, irmãos? Deus planejou cada um de nós, irmãos, tá? Eu quero dizer que isso não é algo que Ele fez assim, de modo geral, para todo mundo não, e vamos fazer, né? Não, irmãos, olha bem, o Salmo 139, 14, 16, diz assim, eu te louvo, olha bem, porque de modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha bem, irmãos, olha, os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Ou seja, os teus olhos me viram meu corpo ainda quando ele não tinha nem forma. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Ah, que glória, amém, queridos? Então, ou seja, Deus te planejou antes de você. Irmãos, eu me preocupo demais com isso. Eu tenho certeza que eu estou aqui agora, nesse minutinho com vocês, porque Deus planejou. E planejou, sabe onde? Como eu acabei de ler, antes da fundação do mundo, Ele falou, ó, de graça, vai estar lá tal dia, tal hora, junto com os irmãos tais e tais. Por isso que quando ligou uma pessoa dizendo que não podia vir, ligou outra também, por doença, é claro, saúde, o outro está trabalhando longe, está trabalhando fora, e por fim alguém que desistiu, eu fico muito em paz, porque isso aqui foi planejado antes da fundação do mundo pelo Deus Todo-Poderoso, amém, queridos? É por isso que eu quero estar em todo lugar que eu puder, amém, queridos? Você sabe que eu quero estar em todo lugar que eu puder, é por isso, porque foi planejado, eu quero estar lá, ué. Você também tem que entender isso. Então é muito maravilhoso, irmão. Então nós colocamos ali que Deus planejou você foi concebido na mente de Deus. Deus programou você para estar no lugar certo, na hora certa. Eu não vou ler Esther 4,14 ali não, mas é aquele texto que mostra que Esther foi levantada, ela nasceu, ela fez todos os movimentos, ela foi levantada para livrar os judeus. Então Deus programou, ó, você vai estar ali tal dia e tal hora. Por isso que estar debaixo da direção de Deus é bom, irmão. Você vai estar só no lugar certo, na hora certa. Quando acontecer algo com você, quando você tropeçar e cair, né, irmã? Você viu? Glória a Deus, eu estava no lugar certo. Tá? Eu só estou pegando como exemplo porque você passou por esse drama. Então, assim, até na hora da coisa ruim, você vai pensar, peraí, eu tenho certeza que eu estou aqui porque Deus programou, então Ele tem um propósito na minha vida. Tudo que você viveu até hoje e que você vai viver daqui para fora, daqui para diante, você tem que entender, não, é o propósito de Deus. E conhecendo o propósito de Deus, você vai se alinhar com a vontade dEle. Né? Você vai se alinhar com a vontade dEle e vai viver um mundo tremendo, maravilhoso. Deus regenerou você, as sequelas do passado, já era. Isso aí você não vai encontrar não, que eu acho que foi eu que escrevi, não foi? Aquele já era lá, que eles têm lá, não tem nada? Não tem nada? Pois é, Deus planejou você, olha que coisa mais linda, regenerou você. 1 Pedro 1, vamos lá no 1 Pedro 1, 23, isso é coisa linda, irmãos, tá? Que a gente precisa aprender, que a gente precisa guardar no nosso coração. 1 Pedro 1, 23. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Está vendo? A gente foi regenerado não de coisa incorruptível. Ou seja, quando Ele nos gerou de novo, vamos pegar a palavra regenerado, para a gente entender que Deus Ele pode fazer, Ele faz isso conosco, é o que está dizendo. Então, só que Ele nos regenerou, não de semente incorruptível. Sabe, é por isso que eu coloquei ali, as sequelas do passado, irmão, me ajuda. Teus pecados passados, os meus pecados passados, eu não fui regenerado de semente de pecado incorruptível. Eu fui agora, está dizendo 1 Pedro 1,23, que foi da palavra que viva e permanente, que permanece para sempre. Então, o que Deus fez, regenerando, fez de algo novo. Então, aqueles pecados que a gente cometia, já era. A gente não vive mais debaixo disso de forma alguma, porque o Senhor assim nos regenerou. E Deus chamou você
para realizar algo. Também está aí algo muito importante com relação ao nosso valor, que é o fato do Senhor ter nos chamado para realizar algo. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo 1, 9. Vamos lá, 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, olha bem, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, olha aí, antes dos tempos eternos. Você notou que esses textos, tudo vem falar para nós que Ele fez algo conosco antes dos tempos eternos. Então, querido, tem um chamado de Deus em mim, tem um chamado de Deus em você, que Ele fez antes dos tempos eternos, que é uma vocação tremenda. Entender isso dá sentido, valoriza e redireciona a nossa vida. Quando a gente entende isso, irmãos, tudo muda, tudo toma uma outra direção que a gente vai compreendendo a cada dia. Agora, qual o impacto? Que diferença a gente faz no mundo, ou você deve fazer no mundo? Cutuca ele aí. Não é italiano. Agora é italiano. Mandei cutucar você, falei, não, é italiano, ele tá firme lá. Mas você usa óculos, Cleber? Ah, você está brincando. Eu também uso, sem ele já era. Não enxergo nada. Queridos, Deus tem atribuições para você. Mateus 28 diz, para a gente fazer discípulo. Então, qual o impacto, irmãos, que a gente, dentro do propósito de Deus, a gente vai fazer nesse mundo? Fazer discípulo, Sua missão, Atos 20 e 24, temos uma missão que é a obra mais importante da nossa vida, essa missão de fazer discípulo, irmãos, de ganhar almas para o Senhor. Sua missão é o investimento mais precioso da vida, Filipenses vai mostrar isso para nós, é o investimento mais valioso. A gente precisa entender que a gente foi chamado por Deus, por um propósito, e esse propósito é impactar o mundo, e entender isso, desafia, impulsiona e investe a nossa vida dentro do propósito de Deus. Se a gente entende isso, a gente entende que não está morando naquele lugar ali por acaso, Você não está trabalhando naquele lugar por acaso, existe um propósito de Deus definido para você antes da fundação do mundo, e o propósito de Deus é um só, é que você ali seja instrumento, que você fale de Jesus, você ganhe almas e por aí vai. Aquele moço que deu uma palestra para os meninos aqui na igreja, que é o patrão da irmã Laodiceia, ele falou desse propósito que ele entendeu na vida dele, de poder usar as empresas dele para o reino de Deus, Foi isso que ele falou aquele dia, ele repetiu aqui. E ele permite, irmãos, que o ambiente de trabalho dele seja lugar de buscar a Deus. Então você vê, mais ou menos ele está dentro disso tudo que nós estamos falando, encarando o trabalho dele, a condição que Deus deu ele de ter empresas, para poder conduzir pessoas para o reino de Deus, para o melhor de Deus. A forma lá Deus é que sabe, é Ele, a forma de agir. Porém, é esse entendimento do propósito de Deus que a gente, quando começa a estudar, a gente vê que Deus tem ele para nós desde a fundação do mundo. E se os seres humanos andassem nisso desde lá de Adão, depois que Adão pecou, teve que endireitar, já imaginou que rumo teria tomado, irmãos, a igreja do Senhor? Que rumo tremendo. E nós vamos ver mais para frente, creio que talvez na segunda aula a gente vai ver isso, que foi isso que os discípulos fizeram. Foi isso que Jesus fez. Aliás, no final dessa aula, ele chamou 12 e fez desses camaradas, irmãos, treinou eles para aqueles 12 conduzirem a obra dele até chegar a nós. Só que não pode parar em mim, nem em você, não pode parar aqui na Quinta Igreja. Esse é o nosso trabalho da Escola de Líderes, é fazer você entender que tem que pegar o bastão agora e continuar. Lembra lá, depois você vai ler a apresentação que fala sobre o esporte, A página 3, o esporte é uma das atividades humanas. Você vai ver que uma das características do esporte é o preparo pessoal e coletivo para que a equipe toda ganhe. Você sabia que o melhor time de uma temporada, vamos lá, no futebol são 11 jogadores, não é assim? A equipe é maior, mas são 11. Mas na verdade, irmãos, naqueles 11, tem jogador que vocês vão olhar e falar, não joga nada. Mas incrível, Foi necessário que ele estivesse na equipe com os 11, para que depois a equipe levasse o prêmio. Mas você que assiste jogo, que entende, acompanha,
deve pensar, nó, quem levou o time foi o fulano. A gente sempre sabe, né? Diz que todo brasileiro é técnico, né? Diz que todo brasileiro é médico, né? Eles falam isso, e é mesmo. Mas você já notou que é assim? Só que ali cada um se esmera, exercita, faz dieta, e quando o camarada é badaleiro, eles não gostam dele, às vezes o time até tira. Então todo mundo se esforça pessoalmente, mas o resultado em equipe vai suprir. O jogador bom demais vai suprir o ruim, e a equipe vai ganhar, com bom demais, mais ou menos e ruim. Dificilmente uma equipe toda ruim vai ganhar, apesar que eu falo, futebol é o esporte mais ingrato do mundo. Pior time, se der um azar lá e fizer o gol, né, Johnny? Já era, ganhou. O futebol não ganha quem joga melhor, o futebol joga quem faz mais gol, né? Então, por uma razão ou outra, é assim. Mas você já notou? O camarada é bom demais e tem um que é ruim, mas o esforço conjunto do bom supre o ruim e a equipe ganha. Então é o mesmo que a gente tem que entender, irmãos, dentro desses desafios da vida e desse impacto que a gente faz no mundo, que a gente pode entender, opa, se eu juntar minha força com a força desse camarada e ele com ela e nós juntos, nós vamos bombar, nós vamos arrebentar, nós vamos ganhar o Caravelas inteiro para Jesus. Amém, queridos? Mas só vai ganhar se for equipe. Veja, não adianta você ser bom demais e nem ruim demais. Mas quando a gente junta, forma equipe, a gente ganha. É o que nós estamos querendo levantar aqui. Equipe. Vamos trabalhar todo mundo junto com o mesmo propósito. E de preferência, colocar uma pessoa boa para evangelizar com uma que nunca evangelizou. Para a gente montar uma equipe de uma pessoa que entende, que tem prática, com uma que não tem, e juntar os dois e fazer uma equipe vitoriosa. Amém, queridos? E aí aquele que nunca evangelizou vai aprender com o outro que evangelizou e vai ficar tão bom quanto aquele. Aí aquele vai para outro grupo para juntar e misturar com quem nunca evangelizou e montar um outro grupo. E assim, irmãos, o reino de Deus vai sendo abençoado. Se a igreja fizesse isso, assim como os discípulos fizeram, você vê que eles não tinham nem igreja. Eles viviam de casa em casa, ganhando almas, e na hora que Pedro abriu a boca, quase 3.000 almas receberam ao Senhor. E veja que eles viviam isso que nós estamos propondo. Cuidado um do outro. Lá diz que os camaradas vendiam suas fazendas e depositavam o dinheiro perto dos apóstolos para que eles pudessem pegar o dinheiro e ajudar os pobres da época. Família, comunhão, preocupação, por aí vai, tá bom? Chamados com um propósito. Aí nós vamos ver alguns exemplos de chamados, e aí vocês vão se dar conta que a gente está chegando bem no finalzinho da lição. Alguns exemplos da Bíblia. Aí você vai ver o de Adão, o de Noé, né? E o que Deus disse? Para ser fecundo, multiplicar, encher a terra, dominá-la, né? Ou seja, exercer liderança e influência, o mesmo que Deus falou para Adão, depois o Senhor acabou falando para Noé, depois que as águas baixaram, depois da arca, né? Então Deus repete para ele e propõe para ele esse chamado específico, né? Abraão, o Senhor propôs para Abraão o quê? Ser pai de uma grande nação, abençoar todas as famílias da terra, foi a proposta, né? E Paulo, levar o evangelho ao mundo gentio. Atos vai mostrar isso para nós, que o Senhor propôs para ele ser um instrumento para levar o evangelho de Cristo aos gentios, e Paulo fez isso muito bem. Ainda ontem eu estava conversando com a minha esposa e falando, nossa, mas como eu sonho conhecer Itália, como eu sonho conhecer Espanha, como eu sonho conhecer Grécia, os lugares bíblicos onde a gente tem registro até hoje de momentos em que o apóstolo Paulo, ou que algum dos discípulos, dos seguidores de Cristo foram lá no início da igreja. Então, irmãos, todos eles receberam de Deus um propósito específico, como nós vimos, ser fecundo, multiplicar, abençoar, ser pai de muitas nações e de levar o evangelho ao mundo gentio. Atos 26, 15, 19, diz assim. E agora eu queria te perguntar, e você? Foi chamado com algum propósito? Foi chamado com um propósito específico? Específico mesmo, Deus tem isso para mim, né? Porque mesmo que você diga assim, não, eu não tenho um chamado específico, nós acabamos de ver o chamado de Deus para nossas vidas, né, irmãos? Amém? Nossas vidas. Eu sabia que eu tinha chamado para ser pastor, então descansei nisso e me joguei nas mãos do Senhor e deixei Ele me conduzir. Me conduziu, estudei, esperei e tudo aconteceu sem esforçar, sem correr atrás, sem nada disso, quietinho no meu lugar. Onde eu estava, era ali que eu
me oferecia como instrumento. Todo lugar que eu pus a planta do pé, eu me oferecia como instrumento. Ou melhor, não que eu me oferecia, quando me pedia, você quer fazer isso? Eu fazia. Quando o meu pastor aqui me pediu, você vai dar aula na escola dominical. Eu falei, pastor, eu não sei nem achar o livro da Bíblia, eu aceitei Jesus tem poucos meses. Não, você vai dar aula. Porque quando a igreja está começando, você sabe disso, né? Quando a igreja está começando, você faz de tudo. Precisa. Sabe o que eu falei? Então eu vou. Ah, você vai fazer isso? Eu vou. Ah, você vai fazer aquilo? Eu vou. Você vai para tal lugar? Eu vou. Dessa forma. Muitas vezes, irmãos, as pessoas nos oferecem uma oportunidade de testemunhar, igual eu ofereci para vocês, né, pegar o microfone e vir aqui. Muitos de nós ficam com vergonha, com medo e não vai. O propósito de Deus na sua vida implica nisso. Você dizer, como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Talvez você veio aqui e pensou assim, não, eu só falei meu nome, né, o que eu estou fazendo aqui e meu propósito. Não, irmão, alguém aqui foi abençoado quando você veio aqui e falou isso. Alguém foi abençoado. Alguém ouviu e tocou em alguma coisa. E depois eu só dei uma forcinha aqui quando eu teci aqueles comentários para os irmãos verem. Viu como é que Deus usa? E Deus não está procurando teólogos, irmãos. Deus está procurando, como aquela mulher adúltera que Jesus foi conversar com ela sobre água e mais não sei o quê, e aquela mulher estava questionando Jesus sobre muita coisa, depois Jesus fala com ela, vai lá, chama o teu marido, ela pega e abre o coração para Jesus e começa aquela história toda, e depois aquela mulher vai e chama as pessoas, começa a falar, olha, agora não é pelo que ele falou não, é porque eu estou vendo, ele é isso, ele é aquilo. Irmãos, que a mulher não teve nem tempo de ser batizada. Ali mesmo naquela conversa, saiu uma grande ganhadora de alma, discipuladora. O que aquela mulher fez? Aquela mulher não fez nada não, irmão. Ela só falou, olha, vem cá para você escutar um homem que falou tudo sobre a minha vida. Você está entendendo? Vem cá escutar um homem que falou tudo sobre a minha vida. Vem cá escutar um homem. Que teologia que ela era até adúltera, irmão. Porque a mulher era adúltera. É pesado a gente falar isso, que uma adúltera ganhou mais alma do que nós, que não somos nada disso. Isso é para mostrar para você, querido, que o diabo nos cega, nos trava, nos impede de ganhar alma. Só isso, vem ver, e eles vieram e começaram a ver. Então é você, né? Qual o chamado da sua vida? Mas eu queria sim, se você puder e quiser levantar, tem alguém que tem um chamado específico? Tipo assim, Deus me chamou para isso? Se você tem, já é um caso de direcionar, a irmã lá está dizendo que tem. Então, é o caso de você se jogar nas mãos do Senhor para que tudo aconteça dentro do plano de Deus na sua vida. Porque Deus chama alguns irmãos com um propósito específico, tá bom? Chamados com um propósito. Reflita e ore. Você crê que Deus tem propósitos para a sua vida? Você crê? Nós estamos lá na página 13, para você responder, se você quiser, né, responder depois pode ser, tem problema. Depois, quais são esses propósitos? Você vai escrever isso detalhado, se você crê que Deus tem propósito para a sua vida, né? Quais são esses propósitos? E como esses propósitos têm transformado sua vida? O propósito que Deus tem. É uma pena, hoje eu não posso repetir, mas lá na frente eu posso repetir. O meu chamado foi muito rápido, aceitei Jesus 14 de abril, fui batizado em novembro, e dentro desse período, Deus falou comigo, ó, eu estou te chamando para ser pastor, falou na minha mente, lá não foi voz audível, e eu guardei aquilo assim, triste, aborrecido, porque lá naquela época de 80, ser crente era ser humilhado, tá? A gente era chamado de protestante aqui nessa cidade de Patinga, na década de 80, eles pegavam a gente duro, carregar a Bíblia, não tinha Bíblia no celular, nem existia, não tinha Bíblia pequena igual essa que eu tenho assim, ó, pequenininha, azulzinha, né? Ela era toda umas Bíblias, tudo mesmo jeito, capa dura, grossa assim, preta. Então se você quisesse para a igreja, você tinha que carregar uma Bíblia preta daquela grande, todo mundo sabia que você era crente. Era um tempo de muita humilhação. Então, Deus falar comigo, estou te chamando você pastor, um novo convertido, já pesou. Eu já fiquei, nossa Deus, e agora, hein? Sem contar que eu ia ter que enfrentar demônios, não, em oração, ia por aí, ia. Pesou. Mas o que eu fiz dentro desse propósito? Como esse propósito tem transformado a sua vida? Eu pus aqui na minha cabeça, fiquei tranquilo. E ao mesmo tempo ansioso, porque é algo que eu não queria. Eu falei, eu não quero ser pastor, essas coisas, eu quero trabalhar, eu quero arrumar minha vida. Hoje, ser pastor, as pessoas vão atrás, porque vão ficar ricos, não é assim?
Era, mas naquela época não, você era pastor, você não tinha emprego, você não tinha nada, a igreja não te pagava. Essa igreja foi uma bênção na minha vida, porque me ofereceu salário alto demais para me treinar. É uma igreja abençoada, glória a Deus. Mas em geral, meu filho, você vai ler um salário mínimo. E eu falei, nossa Deus, então é isso que eu quero, se Deus está me chamando vai ser assim. Então eu entrei com essa mentalidade. Mas ali, o que acontece? Quando o meu pastor me chamou, vai dar aula para os adolescentes, eu com 18 anos dando aula para menino quase da minha idade, o que eu fiz? Eu não fui covarde. Eu sabia que o propósito de Deus ia transformar a minha vida. Eu aceitei. Eu dei minhas condições, não sei nem abrir a Bíblia. Não tem problema, você vai aprender, você vai dar aula. E fui. Depois, mais na frente, no outro mês, você vai ter que fazer isso, porque a igreja precisava. E eu sempre falava, eu vou. Então, querido, dentro dessas respostas, você que tem um propósito dentro da sua vida, qual é esse propósito e como isso tem transformado a sua vida, você tem que ser aquela pessoa, eu topo. Você vai liderar tal grupo, você vai fazer isso, você vai tocar no louvor, você vai cantar, eu vou. Você vai fazer parte do grupo de oração, eu vou. Você vai fazer tal coisa, eu vou. É assim que o propósito de Deus se confirma na nossa vida. Eu já vi muita gente aqui na nossa igreja, depois desse tempo que eu estou com os irmãos, que no dia que vem um pregador de fora e fala sobre missão, sobre obra, mas vem aquele tanto de gente e chora que é uma beleza aqui na frente, mas eles não seguem essa linha. Opa, Deus me chamou para ser pregador, pastor, pastora, evangelista. Você chora e tal, mas depois você não direciona dentro daquilo. Você esquece e vai fazer suas coisas. E às vezes morre sem cumprir o propósito. Então sim, guarda isso, tá, irmão, essas perguntas aí. Responde com carinho e de maneira muito pessoal, vai ser útil para você, né? Aí você preencheu aquela atividade, né? Nós já fizemos ela sobre o propósito. Né, quem eu sou, porque estou aqui, quais são as minhas expectativas para o curso. Isso é muito bom você ter isso guardadinho com você, que a gente vai continuar dando essas respostas aí. Por que, irmão, célula na igreja? Para a gente encerrar, tem uma pequena parte aí na página 13, que vai falar sobre células na igreja. Aí é que entra aquela questão que eu disse para vocês, do propósito de Deus para a sua igreja. Nós vimos em Gênesis, você viu comigo, que o Senhor criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ali ele constituiu a primeira família. Essa primeira família, irmãos, foi um fracasso. Eu não sei se você já leu a Bíblia com essa mentalidade. Você notou que a primeira família foi um fracasso? Misericórdia, o projeto original de Deus foi uma tragédia do ponto de vista da família. A primeira família, irmão, destroçou tudo ali. Mas Deus é onisciente, Ele sabia de todas as coisas, né? Então essa família fracassou. E aí, então, Deus teve, né, de cara um outro projeto, que era uma família salva, cheia da graça. Foi onde o Senhor proveu para nós, cá na frente, a gente sabe, né? Jesus Cristo, para nos tornar agora uma família espiritual, uma família abençoada. Só que essa família, irmãos, depois ele escolhe Abraão, faz aquele compromisso com Abraão de torná-lo uma grande família. Aí você lembra, a família original fracassou. Aí ele vem cá em Abraão, Gênesis 12, depois você pode conferir, não tem na revista, mas é Gênesis 12. Deus chama Abraão e fala que vai abençoar todas as famílias da terra. Então, família original, Adão e Eva, deu errado. Aí ele vem agora e pega Abraão, eu vou te abençoar. Todas as famílias da terra vão ser abençoadas através da sua. Você notou que foi uma regeneração? Não vai caber aqui. Mas é Deus refazendo a coisa. Família de Adão deu errado. Ele vem com Abraão, olha, vou abençoar você, sai do meio da tua família, olha bem, sai do meio da tua família, do meio da tua parentela, vou te mandar para um lugar, né? Vou te falar o lugar, né? Eu vou te mandar para um lugar, e ali eu vou te abençoar, e em ti serão benditas todas as famílias. Sai do meio da tua família, que eu vou abençoar a sua família, e a sua família vai abençoar todas as famílias da terra. Então, irmãos, a minha família e a sua, nossa família, é abençoada por causa da bênção que Deus deu para Abraão. A de Adão deu errado. A de Adão foi feita uma limpeza no dilúvio. Aí veio Noé e Deus assume aqui agora com Abraão. Só que dentro dessa caminhada, irmãos, dessa família que Deus escolheu, que é a de Abraão, por isso que nós somos todos descendentes dele pela fé, né? Somos de Israel de Deus pela fé. Então essa família de Abraão, Isaac, Jacó,
vai para o Egito e lá sofre durante mais de 400 anos de escravidão, 430. E quando essa família está de volta para a promessa, Moisés guiando eles, o povo cresceu. Calcula-se que foi em torno de 1.500.000 pessoas que retornou lá do Egito, depois daquelas crianças e as famílias. O que acontece, irmãos? Aparece Jetro para dar um conselho para Moisés. E esse conselho que está aqui para nós, ó. Jetro vai indicar para Moisés que ele precisava dividir a tarefa de conduzir essa família chamada Israel, essa família grande e abençoada. Aí ele dá umas dicas para ele escolher entre o povo homens bons, homens íntegros, líderes dedicados, né? Homens cheios do Espírito, cheios da graça, de conhecimento, e dividisse o povo em grupos. E é exatamente este modelo que a igreja pega, que a igreja em célula pega. Ele mandou que fosse líderes, chefes de 50, depois ele aumentou para, aliás, de 10, depois ele aumentou para 50, depois líder de 100 e líder de 1000. Então é exatamente esse o modelo que a gente pega para poder fazer hoje a igreja no modelo que nós estamos fazendo de célula, tá vendo? Ó, chefes ou líderes, vamos chamar assim, Êxodo lá vai falar chefe, para liderar grupo de 10, serão os líderes de células. Depois, quando a gente tiver 50 líderes, nós vamos ter o supervisor, líder de 50, e a gente vai caminhando. Talvez nem precise de 50, né, irmãos? Talvez até menos, amém, queridos? Vamos trabalhar assim. Tiver 50, grupo de cada 50, vai alguém liderar, supervisionar. E depois de 100, vai o coordenador. E o chefe de 1000, o pastor, que vai liderar o grupo todo. Então a gente trabalha dentro de um processo bíblico, totalmente bíblico, para poder dividir a igreja em grupos e a gente poder conduzir. O processo aqui, irmãos, é muito bonito. Não vou ler com vocês, mas depois você pode ler. Que cada homem tinha que ter, na verdade, cada líder desse, tinha que ter algumas especificações de ser homens honestos, cheios de Deus, cheios de conhecimento, cheios de temor de Deus, para que eles pudessem conduzir todo o grupo. Veja que esse é o grupo, esta é a igreja, né, que a gente vai, em nome de Jesus, irmãos, fazer. Amém, queridos? Você acredita? Diz amém. Tudo bem, mas aí, irmãos, no Novo Testamento, vai mostrar para nós também um modelo muito parecido com aquele de Jetro, que a gente precisa aplicar. A igreja cresceu nas casas, no Novo Testamento, a gente sabe disso, né? E aí, vamos dizer que é a família de Deus. Na verdade, a igreja, irmãos, tem muita referência da igreja como família. O próprio relacionamento de Cristo com a igreja é como se fosse bodas, cordeiro, noivo, noiva. Já notou isso? E vamos pensar também, onde foi que Jesus fez o primeiro milagre que a Bíblia registra? Num casamento. O que casamento te lembra? Família, não é? Início de uma família, família se unindo, e geralmente é em família. Ninguém faz festa de casamento, né, irmãos, e põe um anúncio lá na rádio e fala, pode vir todo mundo. Quem que você chama? Hein? Como é que é? Família, amigo. Quando você não pode chamar amigo, você chama família. É sempre assim. Então a gente vê que o ministério de Jesus começou num ambiente família e ele conduziu a sua caminhada nas casas. Aqui tem alguns versículos que mostram para nós como Jesus atuou, irmãos, dentro de família e de casa. Atos 2 vai mostrar que eles continuavam partindo o pão de casa em casa. Olha que lindo. Partindo o pão de casa em casa, ou seja, em casa, família. Veja que coisa mais linda. Depois vai mostrar a cura da sogra de Pedro, irmãos, foi em casa. Jesus estava lá naquela casa, curou. Claro que nós vamos pôr só alguns ali para os irmãos verem. Depois ele faz uma refeição com Mateus, ele hospeda com Zaqueu. Onde? Casa. Ele falou para Zaqueu, olha, eu vou ficar na sua casa. Então a gente vê, irmãos, como a casa no Novo Testamento também, a família foi um ambiente de multiplicação, de crescimento. Depois tem ele hospedado na casa de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, ele foi chamado até a casa, né? Foi assim que aconteceu, e por aí vai, os muitos exemplos que nós vamos encontrar, e as várias situações de casa. Então a gente sempre vai ver
Novo Testamento, Jesus casa lá. Os discípulos seguiram o mesmo caminho de casa em casa. Eles partiam pão, dividiam, comiam. Então a gente tem que entender que essa divisão de 10, 50, 100, 1000 do Velho Testamento, ela cabe para nós. E esse envolvimento da casa na multiplicação, no crescimento espiritual, no crescimento, na evangelização, é a realidade que funciona e que sempre vai funcionar. E a gente precisa trazê-la de volta para a nossa igreja. Amém, queridos? Milagre, hein? Falta 5 minutos, nós estamos chegando lá. Glória a Deus, hein? É claro que nós tivemos a introdução, tivemos algumas coisas que a gente não vai ter na próxima. Conclusão, irmãos. A estratégia da igreja nas casas foi e é decisiva para o desenvolvimento e expansão do Evangelho, depois da ressurreição de Cristo, apesar da opressão, da resistência existente até os dias de hoje. Ou seja, depois da ressurreição de Jesus, ele foi para o céu, os discípulos ficaram um pouco escondidos, né, com medo, acuados. Jesus apareceu para eles e tal, e os animou, e Jesus foi para a glória, e nunca mais ele voltou até então, mas enviou o Espírito. Depois esses discípulos saíram, né, depois de Atos 2, saiu com poder, com autoridade, para poder testemunhar. E desde então, as casas têm sido lugar de crescimento, de desenvolvimento, de evangelismo, de compartilhar a graça do Senhor, apesar de toda a resistência que a gente sabe que tem até os dias de hoje. Por que até os dias de hoje? Porque muitos de nós hoje têm resistência de abrir a casa para convidar um vizinho para poder compartilhar o Evangelho. A gente às vezes tem muita ocupação, a gente trabalha demais, às vezes a gente não quer sujar a casa, às vezes a gente não quer que as pessoas sentem lá no nosso sofá, a gente às vezes não quer que menino fica pegando as coisas. Gente, tem tantas dificuldades. Às vezes é o horário muito apertado, é tudo. Então a resistência existe até hoje para a gente abrir a casa, para a nossa casa ser um lugar de bênção. Portanto, irmãos, sempre foi no convívio familiar que a igreja do Senhor Jesus produziu frutos, gerando novas vidas para o reino de Deus. Então temos um chamado com propósito definido. Qual chamado com propósito definido, irmãos? É a gente usar nossa casa para falar de Jesus. Amém, queridos? Falar do Senhor. Você pode achar muito estranho, tá, irmão? Já estamos encerrando, só vou abrir depois para as perguntas de vocês e tal. Você pode achar muito estranho alguém ir na casa da gente para poder ouvir o Evangelho. Pastor, mas pleno século 21, meu Deus, que é isso? Pode soar estranho, mas quando a gente abre a nossa casa para o Evangelho, a gente é muito abençoado. A gente recebe em troca infinitamente mais. Antes de vir para cá, eu comecei a pensar na minha casa, mas da Ana Silvia, desde que a gente casou. A gente acolheu 7 famílias na nossa casa para poder ajudar essas pessoas. E é claro, para falar do amor de Cristo e poder edificar. E foi num momento que a gente não tinha condições nem de a gente tratar de nós mesmos. A gente acolhia para ajudar a pessoa a viver, a melhorar a vida. Já deixamos morar na nossa casa porque a pessoa estava endividada, não conseguia pagar nada, morava de aluguel. Falei, irmão, vamos lá para minha casa, mora comigo até você arrumar um emprego. E quando você arrumar um emprego, você vai pagar suas dívidas, e assim que você pagar suas dívidas, você arruma um lugar, pula fora e vai morar na sua casinha. Aí o irmão orgulhoso, não, eu não vou fazer esse monte de gato, porque... Falei, tá bom, tá, mas a proposta está aí. Passou um mês, não me lembro muito, ele voltou, ô irmão de Gá, aquela proposta está de pé? Falei, mas sempre teve, você não quis, então vamos lá para casa. A gente morava em 3 cômodos pequenos nos Estados Unidos, apartamento, né, pequeno, cheio de filho, e ainda veio mais um menino com mais 3 filhos, sei lá, 3 nasceu, ou 2. Amarramos as camas deles lá, tudo assim na parede, ficamos apertadinhos, não me lembro quanto tempo ele ficou, mas Deus abriu uma porta de emprego numa loja de autopeça para ele, ele foi trabalhar. A igreja que eu frequentava, meu pastor, cheio do Espírito Santo de Deus, não tinha as regras que a gente tem aqui, porque lá não era batista, né? Chegou e viu o Júlio, e viu que o Júlio era um menino, né, acompanhando lá comigo na igreja, e ele me perguntou, Edgar, o pastor me perguntou, Edgar, eu estou querendo chamar o Júlio para cuidar de uma congregação, o que você me diz dele? Eu falei, pastor Antônio,
não tenho nada para dizer para o senhor, eu não conheço o Júlio. Mas diga, como é que você põe alguém que você não conhece na sua casa? Eu falei, eu não conheço, eu só sei que eu estava lá na igreja, ajudando a igreja tal, e eles detonaram que o Júlio era, como é que fala a palavra? Comprava e não pagava, devia todo mundo, e arrebentaram com o Júlio. E eu fui perguntar ao Júlio por que ele não pagava. Igreja, eu era só um membro da igreja, eu não era pastor, fui me tornar pastor aqui. Mas quando acusaram o irmão Júlio de que ele não comprava e não pagava, que ele era desonesto, que ele era um crente falso, eu fui e chamei o Júlio, vem cá. Os irmãos da igreja estão falando que você compra e não paga, que você é desonesto, que você está devendo para todo lado aí. O que está acontecendo, Júlio? Por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque na célula, a célula precisa de líderes que façam isso. Que quando vê falando que o irmão não paga, não vai lá no pastor, e muito menos vai fofocar com o outro, não, vai no Júlio. Eu fui no Júlio, ô Júlio, estou falando mal de você, que você não compra, você não paga. Não falei quem é que me falou. Falei, ó, estão falando aí, Júlio, que você compra e não paga, você deve, você está devendo tantos meses de aluguel. Isso é Estados Unidos, irmão. Aí o Júlio pegou, ô irmão de Gai, é verdade, mas eu vou te dizer por quê. Irmão de Gai, eu vim para cá, de um estado para o outro, todas as portas se fecharam para mim. Eu não tenho comida, não pago aluguel mesmo, tem tantos meses, tudo de Gai fechou, ninguém me dá emprego, eu não acho nada para fazer. O Júlio é um maltão. Eu falei foi onde eu falei isso para ele. O que você poderia fazer, irmão, por um irmão que é acusado na igreja, que compra, que não paga, que está em adultério, que é mentiroso, que é enganador, que é bandido, que detona todo mundo? É isso que o líder faz. O líder vai, é verdade, irmão? Então eu posso fazer alguma coisa. Vamos lá para casa, mora lá, nós vamos arrumar um emprego para você, e você vai pagar suas dívidas, depois você arruma uma casa e vaza fora. Porque eu não quero que você more comigo a vida inteira. E ele foi, morou comigo, e Deus abriu essa porta, ele arrumou. Aí a igreja, meu pastor pediu referência, falei, não dou. Eu podia dar referência para o irmão Júlio? Eu não conhecia ele, ele foi para a igreja alguns meses, depois de vir Deus e o povo, falei, ó, não conheço o Júlio, mas como é que você põe na sua casa? Pus porque estava falando mal dele, ele está desempregado e está lá, morando comigo para não gastar nada. Não pagava água, não pagava luz, não pagava aluguel, comia o que eu comia, Deus abriu a porta, ele arrumou um emprego. Esse pastor, quando viu isso, mas era bem espiritual, orou a Deus, buscou a Deus, tinha uma igreja nossa lá longe, na beirada da praia, lugarzinho bom, precisava de um obreiro. O Júlio tinha feito teologia e era um homem de Deus. O Júlio foi para lá trabalhar na igreja, largou o emprego na, como é que chama lá o trem que eu falei? Na Autopeças, para poder ser pastor. Saí de lá, ele era pastor, 3 meses na minha casa, pouco tempo. Então, queridos, é esse o caminho que a gente busca de Deus para poder ser instrumento. Temos um chamado com um propósito. E o nosso chamado é esse aqui dentro desta igreja. Amém, queridos? Amém? Começa a orar, começa a pensar, né? Qual irmão dessa igreja eu posso ser um instrumento? Não estou falando para você levar para sua casa, isso é loucura, isso tem que ter chamado. Eu tenho. Já levei lá um punhado aqui, eu já levei uns 2 também, para morar comigo, para ajudar. Mas se você não tem chamado, não faça. Esse eu estou te dando a minha experiência, é só para te dizer, no pior momento financeiro da minha vida, eu levei 7 famílias para morar na minha casa, para comer o que eu comia. Silvia que lembra disso, né? Melhor do que eu. Então não é questão de você querer ganhar na loto, não é questão de você ter o melhor emprego do mundo, é questão de você entender o chamado e o propósito. Agora mesmo que estamos aqui, será que todos os nossos irmãos têm comida em casa, têm o dinheirinho para pagar a conta de água e de luz? Uma coisa eu te digo, irmão, não dá dinheiro para as pessoas, dá para elas condições de ter o dinheiro. Lembra que eu falei para você? Eu falei para o Júlio, muito sincero, irmãos, eu e na Silva, ó Júlio, vou te levar para minha casa, você vai morar lá, você não vai pagar água, nem luz, nem comida, nem nada. Você vai morar, nós vamos orar, Deus vai abrir uma porta de emprego para você, você vai trabalhar, vai pagar esses irmãos que estão falando mal de você, vai pagar os aluguéis atrasados, e aí você vai arrumar um lugar e vai vazar. Muito bem definido. Não estou aqui para te dar comida e tratar você a vida inteira, não, estou te dando um empurrão, uma força. Aí Deus operou o milagre, ele arrumou um empregão, do empregão vem a igreja, ele larga tudo e vai servir a Deus. E foi assim com 7, família, não estou falando de 7 pessoas não, família, tá irmãos? Então assim,
Pensa nesse chamado e nesse propósito de igreja. Eu fiz isso, irmãos, olha aí que mais incrível. Eu não saí pela rua procurando gente sem casa para poder levar para dentro da minha casa. Todos foram dentro da casa de Deus. Nenhum, né, Silva? Nenhum foi de fora. Todos dentro da casa de Deus. Os 2 que moraram comigo aqui, as 2 pessoas, uma família e uma pessoa, foi dentro da igreja. Então, irmãos, é dentro da igreja, é o que eu te digo, onde Deus te plantou, tem um ministério para você. Amém? Aqui dentro dessa igreja, tem um ministério para você, em alguma área, para você marcar, deixar marcado essas vidas. Não importa o que eles falaram de mim depois, não quer nem saber. Lembra que eu falei para você que nada que me toca para ruim eu vou deixar? Importa que eu falei, eu vou fazer, nós podemos fazer e a gente vai ser instrumento. Amém, igreja? Mas eu conto com você, conto com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua oração e, acima de tudo, a humildade para a gente poder caminhar juntos. Oremos. Obrigado, Deus, te bendigo, te louvo, te exalto, te glorifico e clamo pela tua presença, Senhor, na nossa vida, no nosso meio. Esteja presente no nosso coração, ó Deus, e nos usa, Senhor, com poder e graça para levar almas a Cristo. Peço a bênção do Senhor, peço que o teu Espírito Santo conduza cada vida, peço por aqueles que estão voluntariando para abrir suas células. Obrigado, Deus, fortalece cada coração, dá visões, sonhos, ó Deus, queremos sonhar com almas, e eu quero, junto com meus irmãos e irmãs, agradecer ao Senhor pelos bebês espirituais, pelos filhos espirituais que já estão sendo gerados no coração de Deus e que nós vamos tê-los, ó Deus, aqui neste lugar, nesta igreja que o Senhor nos plantou. Obrigado, Deus, bendito é o teu nome. O Senhor é quem chama, o Senhor é quem capacita, o Senhor é quem envia. Eis-nos aqui te louvando e te agradecendo. Muito obrigado. Te louvo e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.